Agora sim começamos mais um episódio do OCEA Podcast. Hoje tendo essa presença maravilhosa aqui com a gente, que é a Carol Fincati. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Carol. Essa é uma grande realização aqui ter você, ter o Weber, ter o Everaldo aqui, estreando esse podcast aqui com a gente, né? Que estava até falando com o Carol nos bastidores, nós estamos ajeitando as placas tectônicas da informática aqui para a gente conseguir desenvolver, né? Para a gente conseguir melhorar o canal e ir caminhando com ele. Aos poucos a gente vai conseguindo ajeitar as placas tectônicas e os terremotos, aí abalos sísmicos online vão parando aos poucos. Mas o que importa é que a gente está aqui conversando, dialogando, trazendo pessoas fantásticas para a gente falar sobre a essência, né? As perguntas essenciais. Estava conversando com o Carol aqui nos bastidores e falando da importância da gente das investigações essenciais, né? Encontrar, enfim, as razões que nos fazem caminhar, o porquê que a gente foi para esse ramo, o porquê que a gente foi para o lado de lá. Então, nosso objetivo aqui é conversar com as pessoas dessa maneira. E, aliás, conversamos agora com você, que está nos ouvindo aí, seja de qual plataforma que for. Estamos aí hoje no Instagram, estamos no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Você provavelmente está vendo aí pelo YouTube. Então, já peço para você de antemão, siga a página, dá essa força para a gente aí. Curte aí, se você curtir, obviamente. Se você não curtir também, a culpa vai ser minha, óbvio. Mas isso conta também para a gente. Carol não, vai ser minha se for. Mas é isso, eu quero agradecer de novo, né, a generosidade hoje da Carol, dela estar aqui com a gente, conversando com a gente, uma pessoa que já tem uma trajetória e tanto na vida, já caminhou bastante, já andou bastante. André, poxa, eu que agradeço aí o convite, viu? Eu agradeço demais a sua generosidade, a generosidade do Everaldo, a generosidade do Weber e da galera que vai estar aqui. Para quem não sabe, nós já temos agenda até agosto. Então, toda essa aparelhagem aqui, ela vai sendo aprimorada aos poucos, tá bom? Mas a gente vai construindo isso daí semana após semana, pelo menos esse ano, que a nossa intenção é evoluir e progredir cada vez mais. Mas sem mais delongas, vamos falar com quem hoje nós queremos ouvir, que é Carol Fincati, Carolzita, ou como eu tô chamando ela aí depois de ver as fotos da infância dela, Carolzinha. Carolzinha. É exatamente assim, mandei um monte de foto para o André lá do começo e, poxa, boa noite, André, que honra estar aqui. Eu que agradeço o convite, adoro contar essa história também da minha carreira que vem se construindo e fazer parte aqui do podcast de vocês. Eu sei que dá um super trabalhão, mas no final sempre dá tudo certo e fica lindo. E desejar mais e mais sucesso. A gente estava falando no começo, quando eu atingir 1 milhão de seguidores, que o pessoal que está assistindo vai contribuir para isso, aí eu volto aqui também de novo. Tô falando, gente, não tem como não gostar de Carol. Já falei que vai atingir 1 milhão, mas é isso, eu tô aqui para falar um pouquinho dessa minha carreira como cantora, compositora, né? E como também atuo aí no music business, a gente vai falar um pouquinho de tudo, um pouquinho do começo, quais são os planos, como, enfim, eu entrei nesse mundo, né, André? Isso aí, a gente quer entender essa trajetória, porque cada pessoa que vem aqui é um mundo à parte que a gente tem o privilégio de desfrutar no nosso mundo coletivo, né? Calma, Exato. audiência, não baixa a audiência, palavras difíceis, eu sei, mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Carol, vamos então conversar sobre lá atrás. Lá, Carolzinha. Carolzinha. E nós temos uma primeira imagem aí de Carolzinha lá, primeira banda, mas eu acho que tem Carolzinha antes de primeira banda. Nossa, tem muita coisa, assim. Lá no começo, putz, eu sempre gostei muito de um palco, gostava muito de uma. Por mais que eu fosse muito tímida, eu sempre fui muito tímida, mas comecei cedo, né? O apoio da família. Não tenho músicos profissionais, assim, na família, próximos, mas a gente sempre tinha instrumentos em casa, né? Tem um piano que passou de gerações e gerações pela família do meu pai, que tem até hoje. O violão que eu e meu irmão aprendemos a tocar, meu pai deu de presente para minha mãe, então sempre a gente teve os instrumentos muito próximos. E naquela época, a pessoa, né, já falando assim, na minha época, não tinha muito assim essa coisa do celular, né? Foi começando ao longo do tempo. Então, tipo, quando não tinha nada para fazer, eu pegava o violão e tocava, assim. Então,
o instrumento era meio que esse apoio que hoje a gente tem como celular, sabe? Então, isso foi muito positivo para mim. Acho que com uns 10, 11 anos já comecei a aprender bem no comecinho de violão, então o violão foi o primeiro instrumento. E como você falou, né, eu tive a minha primeira banda aos 12 anos, era uma pequenininha, super tímida, e foi uma banda com os amigos do prédio, com meu irmão também, meu irmão tocava guitarra, eu mais fazia o backing, assim, eu cantava, a gente tocou em algumas casinhas de show na época, foram casas de show, inclusive, bem conhecidas, assim. Então, mas eu era muito pequena, muito tímida, mas eu sabia que eu gostava daquilo, por mais que eu não tivesse aquela experiência de palco e tudo, eu adorava aquela experiência e era uma banda, a gente fazia de tudo, assim, tocava desde rock clássico, ó, imagina, até a gente tocava Iron Maiden, para você ter uma noção, porque era tipo, era mesclava um pouco do que os meninos queriam. Meu irmão, que é guitarrista, queria tocar Guns N' Roses e tal. E a gente ia na onda, cantava, era mais aquela brincadeira, mas essas brincadeiras, às vezes, esses hobbies que a gente cria quando crianças, muitas vezes se tornam o que a pessoa vai fazer no futuro, ou dão uma direção. Então, isso para mim deu meio que um start mesmo. E a banda chamava The Castaways. Castaways. Mas eu não compunha na época, era outra pessoa que compunha, era uma coisa meio inglês, meio português. Mas deu start, imagina, a pessoa com 12 anos ali, começando, vendo todo mundo montando instrumento e tal, isso já dá um clique, né? Você me fez lembrar do processo de criação do nome Ossia, um processo que durou 2 meses. Eu até queria saber o porquê do nome. Assim, a minha área agora, a atual, é a filosofia. Faço licenciatura em filosofia, né? E aí eu queria agregar de um jeito ou de outro a filosofia dentro desse trabalho, dentro desse projeto. E eu falei, isso para mim é inegociável. Então lá foi o André buscar nomes associados à filosofia. Passamos por, nossa senhora, eu e minha irmã, na época minha irmã estava me ajudando muito com esse processo. A gente viu assim que tem as pencas, esse nome ligado à filosofia, e aí a gente foi procurar algum que seja muito difícil de encontrar. Depois de quase ficar maluco, eu fui encontrar esse Ossia, porque assim, a filosofia é o berço da estética, né? Então Uhum. a estética é pura arte. Então, até se encontrar alguma coisa, você tem que garimpar muita tradição filosófica. Aí chegamos no Ossia, que conheci mais pela tradição aí, vamos dizer, aristotélica, né? Uhum. Que quer dizer a essência, as perguntas fundamentais, o porquê, o que da vida, Uhum. né? Então a gente chegou nisso. Né? Mas teve um trabalhinho bom até lá. E quando a É. Carol falou em The Castle, você falou? Castaways. Castaways. Surgiu de uma música do The Police. Agora, Message in a Bottle, que eles falam, não sei o que lá, do Castaways e tal, e aí surgiu essa. Mas aí tem relação, você lembrou desse processo? Tem, porque eu ia falar, né? Porque eu queria agregar o mito da caverna de Platão, que é o mais conhecido, eu acho, Aham, de praticamente toda a todo filosofia, mundo o mito da conhece. caverna. Aí a minha irmã teve uma ideia brilhante. Cavecast, um podcast, Aham, Cavecast. aham. Mas eu não lembro porque agora a ideia não foi para frente. E aí a gente foi procurar outros horizontes. Chegou um momento que ela, ela não conseguiu mais continuar tão junto comigo. Aí eu cheguei no Ossia e teve essa questão da coruja também, que era importante para mim Nossa, colocar. é lindo, inclusive, o logo de vocês. Me lembra muito, quando eu mandei a imagem para o Everaldo, me lembrou muito da Edviges, né? Eu falei assim, não, isso daqui é pura Sim. Edviges, é pura Edviges, né? E aí pacificamos essa logo, esse nome, né? Mas o nome passou por Cave também. Então, Entendi. Tudo é um processo. É exatamente. Eu acho que não só quando a escolha de um nome e tal, mas uma carreira. E é muito interessante a gente retomar esses passos lá atrás, porque eu acabo me lembrando de muita coisa que aconteceu e você meio que acompanha o seu próprio processo, né? Quando você começa a pensar no passado. Isso, inclusive, vai ter relação com o nome Avenoir, que é da minha banda, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Mas tanto esse processo de achar o nome Avenoir, quanto o significado dele, que a gente vai falar também.
Mas me bateu uma curiosidade. E no caminho, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, os primeiros 2 podcasts, já sabem. Eu sou perguntador. Até falo para os Pergunta. professores. Professor, por favor, não tome birra. Eu sou perguntador mesmo. Carol que começou ali nos palcos, com o microfone na mão, com violão, pelo que você disse para mim, né? Uhum. E eu não sei até que certo ponto o piano se já entrou nessa época. Mais ou menos, o piano foi por ter esse piano da família, que sempre foi uma peça, assim, em casa, na casa dos meus avós, e aí, um pouquinho antes do meu avô falecer, meu avô, enfim, espírita também, que conheceu Chico e participou de, enfim, um monte de palestras com ele tinha esse piano e um pouco antes de falecer ele deu pra gente, assim, e aí você acaba, meu irmão fez aula mesmo, me ensinou um pouquinho, e você acaba pegando a internet, né? Mas foi mais ou menos junto, assim. E eu acho que eu peguei a época, assim, eu conheci a Carol num grupo de estudos online, né? Uhum. O Meva, o nome é Meva. Meva, Meva. Isso. Conhecer ela no grupo, que tá no Instagram, inclusive. Se você quiser conhecer o grupo e conhecer ele no Instagram, Meva, pode ir lá que o grupo, enfim, eu recomendo demais, é uma galera muito boa que tá lá. Sim. Mas, peraí, eu fui no Meva porque. Ah, tá. Eu conheci a Carol durante um grupo de estudos lá assim, obviamente que a gente stalkeia todo mundo que tá nos grupos de estudos. Eu fui conhecer o Instagram dela exatamente na época que o piano tava chegando da reforma, eu acho. Caramba, André, você desativou uma memória aqui. Eu acho que eu cheguei exatamente nessa época no Instagram dela. Eu Ah, lembro de ver o piano chegando, ela falando que deu trabalho para reformar, mas o que, mas tá aqui, chegou, né? caramba, É, é isso mesmo. e Mas falando em piano, que eu queria saber ainda de Carolzinha ainda, é o seguinte, a pergunta mais importante para as pessoas que, como eu, está na galera dos tímidos e introvertidos. Quando você começou essa carreira de palco, você tinha essa questão também de introversão, de Não. timidez? Como é que era? Muito, André, sério, assim, eu ainda acho que me considero um pouquinho tímida, mas não tem comparação com como eu era criança, assim. Eu era bastante tímida, então, para subir ao palco e tal, eu não tinha muito aquele. Óbvio, sempre tenho frio na barriga, tudo, mas nunca tive aquela questão de, meu Deus, não vou subir, de desespero, de não fazer, porque eu queria. A questão era, no começo, quando eu começava a cantar, por exemplo, nessas casinhas de shows e tudo, eu começava a ouvir minha voz, no retorno eu diminuía a voz, eu me afastava, eu não tinha nada de presença, até porque presença de palco eu acho que é uma coisa que não se treina, né? O treino é no próprio valendo ali no palco. Então, foi muito. Eu sabia, eu falei, meu, eu consigo fazer tal coisa. E eu ficava chateada comigo mesma. Por que, que eu não consigo fazer isso no palco? Demonstrar a minha emoção no palco. Eu, tipo, segurava muito, sabe? Então, eu era assim, introspectiva nesse sentido. Isso foi uma coisa até que o esporte me ajudou muito. Eu sempre gostei muito de esporte coletivo, né? Futebol, jogava futsal pra caramba no colégio e tal. E isso destrava um pouco, né? Você tá ali, você tem que jogar em time e tal, e colégio, aquela coisa toda. E foi destravando, até no saraus do colégio, comecei a tocar, aí fazia aula também de violão no colégio mesmo. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu virei diretora cultural do Grêmio, sabe, da escola, aquela coisa toda. E a gente queria, porque queria voltar com a rádio do colégio, que a diretoria tinha tomado a rádio, porque o pessoal bagunçava pra caramba. A gente falou, beleza, o Grêmio, uma das propostas era retomar a rádio. Aí a gente inventou um concurso que era o show de talentos. Aí no final era um monte de gente fazendo, no final ficou eu e 2 amigos meus só cuidando, sabe aquela coisa, todo mundo vamos fazer, aí no final sobram 3, assim. Deu muito certo, a gente, alguns professores eram jurados, as pessoas se inscreviam, aí era um sarau que foi pro anfiteatro, assim, aí a gente era, tipo, tinha a entrada de R$ 1 para assistir, todo mundo ia, porque eram os amigos que estavam apresentando. Aí o dinheiro, tipo, eu não cuidei dessa parte, mas a gente converteu na parte da volta do rádio que voltou, assim. Eu nem queria muito a volta da rádio, eu queria fazer o show de talento, sabe, assim. Então, tipo, tudo isso vai destravando, você vai entendendo com a sua galera, sabe? Vai montando o seu círculo ali de amizades. E aí,
prática, isso tudo foi me dando, tipo assim, prática de palco e prática de backstage também. Por mais que fossem saraus de colégio, você vai entendendo o que precisa de equipamento, quais são as burocracias. A gente fez até um contratinho na época, era uma coisa bem. A gente tentava, da nossa forma de colégio, fazer dar certo e deu, assim. E aí eu falei, caramba, eu quero trabalhar com isso, assim. E aí isso vai destravando, né? Eu participei de um desses shows de talentos, né? Quando eu não estava tanto no backstage assim, no ano seguinte. Então eu já estava num processo de perder essa timidez, sabe? E é prática, é prática de palco mesmo. Ela, assim, ela fala prática, assim, parece que é fácil. É porque, assim, até a gente chegar no... Porque se você participou muito disso na infância, pode ser que fique mais possibilitador, né? Mas assim, aí eu me coloco dentro da caixinha. E possivelmente alguém que esteja vendo também pode se colocar dentro dessa caixinha. O máximo que eu consegui participar foi de coral. Em, dois, em 2020, eu acho, foi uma das primeiras vezes que eu cantei solo no palco. Quase desmaiei. Mas é isso, essa sensação, você vai aprendendo a controlar. Eu não digo nem que você perde. Você aprende a controlar. E falam, né, que um dia que você perder isso, tipo, você perde a vontade de estar. É isso que causa. É Bom, bom, e né? eu Eu vou acho para bom. pro bom, então. Porque qual é a primeira música que você se lembra de ter cantado no palco? Tô pensando, peraí. Eu acho que deve, no palco, com certeza foi com essa primeira banda aos 12 anos, e aí deve ter sido algum rock clássico, assim. Algum Guns N' Roses, clássico eu digo, sei lá, a gente fazia o próprio The Police, Guns e tal. A gente tocava muito nos churrascos do prédio e levava lá pro palco. Então, provavelmente foi alguma música em inglês, assim. O português tem chegado um pouquinho mais agora, mais atualmente, recentemente, para as minhas composições e tudo, mas com certeza foi alguma em inglês. Cantava muito aquela More Than Words do Extreme. Michael Jackson também, eu comecei. O Michael teve uma influência para que eu trabalhasse na música, assim. Então, comecei a cantar um pouquinho dele, mas é difícil de tocar. Eu só cantava quando alguém tocava. Vou aproveitar então essa evocação do Michael Jackson, porque, gente, quando você conhece minimamente o Carol, você pensa em Michael Jackson, não tem jeito. É isso, exatamente, André. Inclusive, você tá me devendo as séries do Michael Jackson ainda. Só passa, vou deixar gravado aqui para ficar eternamente gravado, Me cobrou ao vivo não aqui, é? não. Mas eu tô devendo mesmo, porque assim. Nossa, você definiu. Quem me conhece minimamente sabe como eu sou fã. Isso não foi desde sempre, eu conheci realmente ali em 2019, que foi o ano que ele morreu, né? E foi. Me despertou uma coisa muito forte, assim, com a música, no sentido de comprar muita biografia. Você que gosta de ler, André, eu comprava. Inclusive, tem uma biografia boa que vou te indicar, que foi. Tiveram duas biografias sobre ele, se não me engano, até não autorizadas, mas que me fizeram entender até o music business, explicando melhor, né? Quando ele faleceu e foi toda aquela coisa da mídia, eu era criança, né? Não tinha muito contato ali e tal. Eu fui procurando, vendo vídeos, falei, nossa, ele é um gênio, né? E aí fui atrás dessas biografias, e aí descobri desmistifiquei muitos preconceitos que a mídia criou e tudo, e aí fui atrás das músicas e documentários e clipes e tudo, e conheci, me apaixonei pelo, assim, multi-artista, né, pelo talento, pela pessoa que ia, assim, nas cidades e frequentava os hospitais e creches e tudo. Então, isso para mim não tem muito como dissociar, sabe? Um grande artista de uma grande pessoa. Então, eu consegui encontrar isso. E em uma dessas biografias, explicava muito sobre os lançamentos que ele fez, desde quando ele era muito pequeno, né? Que tinha toda aquela parte dos anos 70, Motown, e o trabalho que o pai dele fazia, do Jackson 5 e tudo.
E esse livro mostrava a ordem, sequência de lançamentos, quais foram as gravadoras, o que aconteceu de bom e de ruim naquele lançamento. Então, isso teve um peso muito importante para que eu entendesse, assim, papel de gravadora, as brigas que o Michael teve com certa gravadora e tal. E aí você começa a se interessar pelo artista e se interessar por essa história. A história dele está 100% ligada ao music business. Então, isso foi me despertando. Caramba, nossa, por que ele lançou esse single antes do álbum? Qual foi o pensamento? Aí você começa a conhecer os produtores que ele trabalhou, Quincy Jones e não sei o que, vai vendo documentário. E eu comecei a ficar imersa nesse mundo de gravação, de gravadoras e de música. E hoje trabalho numa distribuidora musical, assim. E assim, você acaba vendo muita coisa na prática. É óbvio que hoje é outro modelo, né? Digital e tudo. Ele não chegou a conhecer essa época, viver essa época. Mas é muito engraçado como aquilo, desde 2019, lendo, assim, vendo documentários, como me influenciou e como hoje eu consigo olhar para a Carolzinha, como você falou no começo, e falar, poxa, acho que ela ia estar gostando de fazer o que ela faz hoje, sabe? Então, Então, é isso. vou fazer mais uma pergunta para Carolzinha. Nós estamos aqui até agora com a primeira foto. Gente, quer ver? Ela me passou. Deixa Quer eu ver ver. quantas fotos que ela me passou? Eu Jesus, passei 1 milhão de fotos. 33 fotos que ela me passou aqui. Vamos revezando. Calma que a gente chega lá. Mas enfim, eu não estou com pressão, porque o papo está muito gostoso, o papo está muito bom. Mas pegando esse gancho que você colocou aí, Carol, eu me peguei pensando, sabe? Porque assim, a nossa época não era época de Spotify, não era época de YouTube, né? Não. Pela foto de Carolzinha, obviamente você não era. Tava numa pré-adolescência já, não tinha 10 anos mais, eu acho. Ah, Né? tinha uns 13, mais ou menos, Então, ali. isso. Aí eu tava dividida entre jogar futebol e tocar violão e cantar. E aí a música me puxou mais forte. Gente, eu tô tentando puxar aqui na cabeça o que eu tava fazendo com 10 anos, mas a memória da Carol tá boa. Meu Deus do céu. Mas eu Essas fotos puxei, ajudam. de fato. Mas eu puxei essa memória para perguntar uma coisa. Porque se tem uma coisa que eu lembro da minha infância, é meu primeiro CD. Eu vou falar só depois. Eu quero saber qual é o primeiro CD que a Carol se lembra que ela Ah, tenha isso eu ouvido. lembro. Isso eu Aí, lembro porque veio muito dos meus pais, assim. A gente sempre ia muito pra praia, então eram dois, na verdade. Era o acústico do Roupa Nova, acho que acústico 2, Roupa Nova. E isso, inclusive, me fez gostar muito de backing vocal, né? Eram muitas vozes, essa criação de voz e harmonia vocal e tudo. E Carpenters, que inclusive estão montando um projeto, estou falando em primeira mão aqui para o podcast, um projeto de clássicos, incluindo Carpenters. E Carpenters, assim, aquela coisa bem anos 70, que eu acho que a vocalista, né, Karen Carpenter, já falecida, eu acho que o timbre o meu timbre lembra um pouco o timbre dela, de certa forma, não sei se é por achar essa influência, mas com certeza foi Carpenters, que é uma coletânea das mais conhecidas, o Gold, ou Roupa Nova Acústico, que era trilha sonora descendo para a praia. Então eram esses dois, assim. Aí, lógico, tinha os CDs Ruge, da época, sabe? Bros, High School Musical, que eu fui muito fã, essas coisas Disney, assim. eu comecei a assistir High School Musical meio que à força. Pela sua irmã, não? Não, ela não conseguiu fazer isso. Ela adorava, mas ela não conseguiu. A gente começou a andar num grupo de amigos e a maioria desse grupo de amigos eles gostavam de High School Musical. E hoje em dia, assim, eu assisti todos, praticamente todos, até aquele tem aquele que não deve ser nomeado, né? Um High School Musical que não deve ser O nomeado. 3, acho, isso aí. Mais ou menos isso daí. Mas aí eu aprendi, não somente aprendi a gostar, como eu aprendi, obviamente não por causa do High School Musical, mas também, né, ele ajudou um pouco nesse processo, mas eu aprendi a gostar muito de musical, né? Quando você estava Sim. quando você estava falando, eu lembrei do Rei do Show, né? Falei assim, tem o Rei do Show, tem a Rainha do Show que tá aqui agora. Quando a Carol falou da infância dela, né? Que legal, nossa, esse de musical, eu nunca acompanhei muito, mas acho demais, assim, o High School Musical foi aquela coisa bem pré-adolescente, assim, e hoje, parando para ouvir, os arranjos são muito bem feitos, são muito bons, as gravações são boas e tal, por mais que seja uma temática, uma linha mais pré-adolescente,
é muito bem feito. E o diretor do High School Musical foi o coreógrafo, foi o diretor do show do This Is It, do Michael, quando ele morreu, estava preparando. Então as coisas estão interligadas de uma certa forma e para ver como eles contratam os melhores ali, né, para fazer acontecer. Então marcou aí a minha pré-adolescência. Mas o primeiro que marcou muito, assim, e fala muito sobre mim em relação à música também, foi Fantasma da Ópera, Fantasma da Ópera. Lloyd. Inclusive foi a primeira música que eu cantei em 2020, quando eu comecei a fazer aula de canto, foi Caramba. Muse of the Night. É Isso. difícil pra caramba, né? Oi? É difícil, né? É um Hoje nem tanto. desafio. Na época, sim, eu quase desmaiei. Hoje meu professor às vezes me chama para falar, André, canta essa música de antigamente, mas sem partitura, sem nada. Eu falei assim, canta. E aí, assim, obviamente que uma coisa que a gente faz em 5 anos, a gente, né, ganha algum tipo de prática sobre isso. Lógico. Mas vamos voltar para Carol, que eu quero voltar para Carol aqui. E fica tranquilo que eu mandei 1 milhão de fotos, mas a gente vai falando, já pula para hoje. Tá certo. Mas eu só vou revelar aqui. Enquanto gente, eu sou careta, tá? Eu digo, eu sou uma pessoa careta. Tá? O André da Filosofia, perguntador. O primeiro CD que eu tive foi um CD dos Três Tenores. Nossa, sensacional. Enquanto eu ouvia Três Tenores, a minha irmã ouvia Sandy Júnior. Sandy Júnior. Eu era o entre vocês dois, assim, eu ouviria os Três Tenores e ouviria Sandy Júnior. Escuto até hoje os Três Tenores, mas assim, a Sandy Júnior desistiram da gente, né? Enfim, fizeram como é que fala? Uma saideira, eu acho que foi em 2020, 2019. Inclusive Foi muito bom. o Milton Guedes, que gravou o sax com eles lá, gravou mas a as nossas referências estão boas. Eu vou te contar um negócio. Não, a gente tá, eu tô falando, tá interligado, a gente não combinou, absolutamente gente. nada. Se a gente trocou 3 mensagens sobre hoje, foi muito, meu Deus do céu. É verdade. Mas vamos voltar lá, né? Que assim, eu compartilhava um pouco do Sandy Júnior com a minha irmã. Audiência, não baixe, porque a gente tá falando do Sandy Júnior, do Megazord lá, sei lá o quê, tudo mais. Ela não ouvia comigo os Três Tenores, mas eu ouvia muito Sandy Júnior com ela. Que legal. Mas vamos voltar lá para a infância da Carol, que você falou para a gente aí que a sua carreira profissional hoje ela foi bastante construída por referências durante sua infância, né? Muito, nossa, isso foi total, assim. Tanto que isso que eu falei do Carpenters é claramente uma referência até hoje, que é de um projeto que sempre esteve em mente. Eu queria, assim, a primeira ideia de ter cantado em um dos programas que a gente vai falar que eu cantei era ter sido Carpenters, então eu tenho esse projeto na mente de Carpenters. Isso tudo foi surgindo na infância, pré-adolescência. Aí, lógico, muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho, a gente vai aprendendo de outras formas, ouvindo outras referências. Eu trabalhei logo já dando um saltinho para frente, mas não tanto. Com 16 anos eu comecei a fazer aula de canto. Depois de tudo isso do colégio, que eu falei, dos saraus e tudo, a gente entendeu em casa que eu tinha essa vontade, né, de fazer aula de canto, e meu irmão tocava guitarra pra caramba. E aí fiz aula de canto por 4 anos, me formei até, tem depois uma fotinha também com o certificado e tudo. E aí, nessa época, a escola de canto fazia muitos eventos em pubs, né, casas de shows em São Paulo, e aí que o negócio começou a rolar mesmo, assim, no sentido de, ainda era cover, ainda era versão, mas era muito mais na prática, como a gente falou antes, de palco e tal. Então, começaram os eventos em casas de shows e tudo mais. E depois assim que eu fiz 18 anos, entrei na faculdade, Relações Públicas e tudo, mas eu queria já trabalhar com música. Com 18 anos também foi o meu primeiro emprego na escola de música que eu fiz aula de canto. Então, não dei aula lá, mas trabalhei um pouquinho na recepção, ajudando com os eventos. Então, aprendendo um pouquinho de tudo ali também. E então, sempre já na música, de uma forma ou de outra. E aí, com essa escola, a gente começou a fazer muito evento nessas casas de shows de São Paulo, e aí com banda mesmo. E aí foi começando uma experiência ali.
Aí depois, tô seguindo uma timeline na minha cabeça, tá, André? Mas pode me interromper a hora que for fazer Não, pergunta. eu ia dizer, para a gente conseguir colocar um pouquinho das fotos, né? Que Aham. eu errei na conta, tá, gente? Não é 33, não, porque eu acabei de verificar aqui e é a 2, tem Eu 2.1, tem roubei. 2.2. Ela roubou, então a gente vai colocando aí durante, né? Vamos só contextualizar um cadinho aqui. Tem Claro. antes e depois, né? Que a gente tá falando um pouco sobre isso agora, imagino, né, Carol? Exatamente. Já tô passando um pouquinho, pensando, eu nem tô seguindo muito essa ordem de fotos, mas eu digo que esse antes e depois com certeza é super interessante. Essa tem um monte de foto aqui de evento, eu com violão tocando, já tá um pouco nessa fase que eu tô dizendo dos eventos. Então, tipo, eu até separei tem muita foto assim de Carol no palco com violão. Quando eu comecei a fazer esses eventos na escola, e teve um evento na Comic Con que eu fiz participação. Aí tive a minha segunda banda autoral. Desculpa, só voltando aqui, teve festival de cursinho, do Etapa, que eu cantei. Então foi tudo meio que nessa época, tudo junto, assim. Eram muitas experiências ao mesmo tempo, experiências de palco. Aí tive minha segunda banda, que começou um pouquinho o autoral, começou um pouquinho a Carol compositora, nessa época que eu estava já começando a trabalhar nessa escola de música. Então, muita coisa se une, sabe, ao mesmo tempo. E aí, essa segunda banda, a gente fez alguns showzinhos, era um pessoal muito legal, mas cada um estava numa fase também de vida e tudo, e aí a gente, cada um seguia um pouco seus caminhos, mas era uma banda de folk. A gente compôs uma música, gravou uma música, isso antes do streaming ainda, antes do Spotify e tudo. Eu gravei gaita, inclusive, nessa música, eu não toco quase nada, mas era uma harmonia simples que eu criei e a gente acabou gravando no estúdio. Então já comecei a ter experiência de gravação ali, nessa segunda banda e tudo. E aí as coisas foram fluindo. E eu comecei, depois que essa banda, a gente deu uma diminuída nos encontros por conta de agenda e tudo, e eu já estava quase entrando na faculdade, né, nesse período, começando a trabalhar, eu comecei a gravar vídeos pro YouTube. Aí tinha ajuda de amigos, né, que a gente Quando que foi isso? Eu acho tem uma hora que tudo se une, né? Tudo fica meio no mesmo período. Eu acho que isso foi mais ou menos em 2014, 2015, mais ou Nossa, menos. 2014, Carol já tava no YouTube, gente. Então, eu até privei alguns vídeos, porque é aquela coisa de vídeo às vezes ruim e tal, mas eu fazia, não tinha frequência. Se eu tivesse tido uma frequência no YouTube, quem sabe, né? Então, gente, fica a dica, tem um frequência. Felipe Neto não seria nada hoje. É isso, ele teve uma frequência e é isso. Eu não tive assim, porque também tava muita coisa acontecendo, mas fiz alguns vídeos e esses vídeos começaram a me trazer mais experiências. Então eu ia, meus amigos viam meus vídeos, falavam, vamos fazer uma sessão de fotos, ia para acaba fazer umas fotos. E aí com esses vídeos também e com os amigos, essa música é muito, querendo ou não, é muito networking, porque todo mundo se conhece, indica e tal. E aí começaram os eventos em casamentos, no começo acústicos, voz, violão, aquela coisa de um indica para o outro, familiar, amigo, e começou a dar certo essa coisa de começar a cantar ganhando já. E aí, mais ou menos aí, né, já nessa época, com uns 17, 18 anos, esses eventos mais de família e casamentos e tudo, até começarem as primeiras entrevistas. Eu tenho também muitos amigos trabalhando na área do entretenimento, então que, sei lá, um braço do SBT, um braço de não sei o que e tal. E aí dei umas primeiras entrevistas e gosto, né? Dá para perceber que eu gosto de falar e gosto de contar as coisas, então as coisas foram se desenrolando, assim. Mas eu vou voltar um cadiquinho lá para trás. Gente, mineirice, cadiquinho, é trem, umas Volta o portaria, trem. né? É umas portaria da vida. Eu ia chamar outra coisa aqui, mas eu me esqueci agora. Eu lembrei, né? Vou falar isso depois, já vou emendar com a pergunta. Você está falando em cantar e tudo mais.
né? Não deixa as pessoas saberem que você já sabe cantar Ave Maria, por exemplo. Ou deixe, né? Porque você vai em tudo quanto é casamento. Ah, você vai cantar no meu casamento, sei lá mais o quê. Tem que cantar na missa, por aí vai. Mas o que eu queria perguntar a você era sobre um aspecto que eu, assim, o cantar tem uma complexidade, né? Embora a gente faça isso com mais frequência, às vezes de uma maneira mais descontraída, né? Ou às vezes de uma maneira um pouco mais profissional, né? Usando técnica e tudo mais. Só que composição é, como diríamos em Minas, é um trem que vai do caótico e beira a paixão, né? É, Digamos assim. é. Tá vendo? Olha o que ela já deu, tá vendo, gente? Voltamos também falando de processo, porque a composição é um processo. Exatamente, é isso aí que eu quero que você profunde um pouco mais com a gente. Tá. Na verdade, se você até reparar, até agora eu não falei muito sobre composição, porque até essa parte da minha vida eu não compunha, praticamente. Assim, não foi. Para mim, eu fiquei. E se eu pudesse falar com a Carolzinha lá de trás, eu falaria: não fica tanto tempo só fazendo versão, só fazendo cover. Começa a compor mais cedo. Isso seria algo que eu falaria para mim. Mas eu citei nessa segunda banda, né, que a gente gravou uma música que a gente compôs. Essa talvez tenha sido a primeira, uma das primeiras composições. Eu escrevia muito e não gostava, já jogava fora. É algo que eu digo também, não façam, guardem, porque em um outro momento você vai abrir a composição, pode fazer sentido, você pode moldá-la. E então perdi muitas ideias, mas era muito pouco. Eu estava muito focada em fazer versão, em fazer vídeo e tudo mais. Então a composição, eu diria até que veio um pouco tarde para mim. Veio mais próximo do Avenoir que a gente vai acabar falando, assim, do que junto com os instrumentos, sabe? Carol, maturidade é uma conquista ao mesmo tempo, desculpa, eu tenho uma maldição, né? Tava falando isso com um amigo meu essa semana, porque obviamente que eu não vou falar das nossas idades aqui, né? Mas assim, não sei, a Carol, eu tô beirando ali os 30, né? Quase, quase. Quase, quase. Né? E eu falei com esse colega meu, rapaz, imagina a gente com 20 com a cabeça que a gente tem hoje com 30. Não, mas ia ser bom, ia ser bom demais da conta. Né? É, E é por isso que eu gosto de rememorar, quando eu converso com as pessoas, esses aspectos da infância em si, porque é incrível como a maturidade consegue aproveitar tudo aquilo que a gente tinha dificuldade de entender no passado. Né? é. Mas vamos para esse aspecto aí que você tá dizendo, né? E quando exatamente que surgiu o Avenoir? O Avenoir foi um pouquinho depois disso tudo. Foi quando eu estava ainda trabalhando nessa escola de música. E aí eu saí dessa escola, já comecei, já fiquei tocando ali em bares e tudo. E com esses vídeos do YouTube, né? Tudo se linka. Com esses vídeos do YouTube, na época do Facebook ainda, um rapaz me chamou e falou: pô, eu vi seus vídeos, a gente tá procurando de uma vocalista para uma banda que a gente quer formar, uma banda autoral e tudo mais, você não tá afim de participar? E a gente sempre com o pé atrás, né, com essas propostas, não sabe se é balela, se não é balela e tal. Mas tudo foi se encaminhando para ser uma coisa séria. Eu, não, beleza, vamos fazer um ensaio então. E aí conheci o Gabriel, que hoje é meu amigaço, parceiro e inclusive sócio, né? Podemos dizer assim, porque uma banda, querendo ou não, acaba sendo um projeto mesmo. E a gente se conheceu no estúdio, assim, isso foi em 2016 já, deu um saltinho, mas tudo acontecendo conforme eu estava dizendo, assim. E aí a gente se conheceu nesse estúdio, nesse ensaio já direto. Mas o que era para ser uma banda é muito difícil, né? Porque são muitas pessoas com agendas diferentes e com vontades diferentes, e as coisas foram meio que se afunilando para a gente virar um duo. Isso já, sei lá, um ano depois, 2017, a gente acabou optando por ser um duo, tanto por agenda quanto por estilo musical. Teve aquela coisa, a gente conheceu o resto da banda pela internet e tal, então às vezes não batia muito as vontades, assim. E a gente virou um duo e encaixou no sentido de composição. Aí, mais ou menos aí que entrou a composição na minha carreira, na minha vida.
e eu não largo mais, porque é algo que eu cantava muito, sempre cantei muito em inglês, e o Avenoir veio com essa proposta de ser em português. O Avenoir, inclusive, a gente batalhou para fechar o nome. Avenoir, a gente pegou, inclusive, André, depois você pode até me ajudar a achar mais sobre a etimologia da palavra, que eu sei que você gosta dessas coisas, porque a gente pegou do francês, né? Avenoir, abrasileirou com Avenoir, porque, primeiro de tudo, a gente não queria que tivesse nada com esse nome. Você procura Avenoir com A, só tem a nossa banda ali, matérias e tudo. E tem um significado muito legal, que basicamente, resumidamente, assim, quando você está diante de uma escolha, você acaba querendo projetar na sua mente como seria a sua vida meio de trás para frente, assim, é um sentimento que a gente tem de querer que as memórias fluíssem de trás para frente. Então tem gente que chama até o sentimento Benjamin Button, sabe? Porque a gente achou lindo, é uma coisa toda assim, né? Diferente, o nome é bonito, e a gente fechou. E aí a composição começou a vir nesse momento. O Gabriel o Gabriel é ator e, enfim, todo ligado à arte e tudo. E ele, Desculpa te interromper, mas já deixa o convite pro Gabriel estar aqui com a gente também. vocês vão ter um papo muito legal, assim. Ele se formou na EAD aqui em São Paulo, da USP, em teatro, fez umas séries legais. E ele, para mim, assim, ele sempre escreveu muito bem. E aí eu falava, meu, você escreve bem, vamos fazer essas músicas e tudo. E no começo ele trazia muita ideia, principalmente de letra, e eu sempre tive mais facilidade com melodia, né? Então eu acabava meio que musicando as letras dele. Então a gente tipo, completou naquele momento. O nosso primeiro EP basicamente é isso, assim, são letras do Gabriel musicadas pela Carol. Tem uma letra minha e o resto, e as outras 5 são assim. Pode falar. Só ia dizer que, tipo, com o tempo eu fui escrevendo mais. Até por influência do que eu via ele escrevendo assim, caramba, ele escreve bastante, por que eu também não escrevo? E aí eu parei de fazer o que eu fazia antes, que era, não gostei da ideia na hora, jogar fora. Não, eu comecei a guardar ideias. E comecei a reaproveitar minhas próprias ideias. Isso, para mim, é um processo que eu aprendi a fazer, sabe? E é bacana essa questão da composição, tô pegando bastante nisso, porque você fazer Gente, a gente tá escutando a música, né? Vamos pegar uma coisa mais abrasileirada, vamos dizer assim, é uma coisa uma coisa bem brasileira. Por exemplo, as músicas que a gente sabe que o Roberto Carlos fez, algumas eles falou a história das músicas, né? Uma mais não mais popular, né? Mas que tem até um filme em relação a ela, que Sim. é do. Como é que chama, gente? Aquela do sertanejo? Tem tanto Zezé de Camargo quanto Isso, acho que é Zezé de Camargo e Luciano Legião mostraram Urbana, também tem filme, né? também, mostraram como é que foi aquele processo mais ou menos caótico, mas a gente teve algumas produções, eu estou trazendo isso tudo para, assim, obviamente que eu não, não tô querendo, assim, não tô querendo dizer que seja um processo caótico universalmente, foi o mesmo processo com a Venoir, né? Eu quero saber uma reflexão sua disso também, mas o que eu quero saber especificamente, para dar um colorido melhor, é, por exemplo, em termos do que a gente viu no filme do Elton John, por exemplo, Uhum, né? uhum. Aquele processo de composição, processo de banda, também do Queen, Do Queen, nossa, 2 né? filmes ótimos. O filme do Freddie Mercury, inclusive. Tem Uhum. uma outra série maravilhosa que foi uma amiga muito querida minha que me apresentou, Selena Quintanilha, se não me engano é o nome dela. Tem uma série na Nossa, eu estava lendo Netflix. sobre isso esses dias. Olha, mas eu não vi ainda. É. Eu não concluí a série, não, mas eu vi mais da metade da série. Eu parei justamente porque chegou naquele momento que tinha parado e ia começar a parte 2, né? Mas também ela mostrou um processo extremamente caótico quanto às composições em si, né? Aham. Enfim, eu acho que a gente consegue trazer mais outros aspectos da composição, mas eu queria essa reflexão sua. O quanto pode ser intenso Nossa, fazer a composição? legal. Muito legal sua pergunta, André, porque no começo, para mim, não era tão intenso, mas é porque eu ainda não entendia o meu processo. Eu acho que depois que você entende o seu processo, depois que eu parei de jogar ideias fora e comecei a reaproveitar, começou a ficar um jogo mais intenso de composição, porque eu acho que
são vários modelos de composição. Você pode escancarar um sentimento, isso é difícil, você pensar que outras pessoas podem ouvir aquilo que você está sentindo e que como é que eu vou... Às vezes você traduz um sentimento por uma música, e o que é difícil, às vezes, de se abrir, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que outra pessoa, pelo menos, vai se identificar com aquilo também traz uma certa vontade de você compor e saber qual vai ser, né, aquela resposta das pessoas, ou simplesmente tirar aquilo do peito e compor, ou então você compor em cima de outras situações, né? Porque não necessariamente, eu acho que cada música é um mundo à parte, é um filho. A gente fala quando você lança uma música, você pôs um filho no mundo e quem tá para o mundo ouvir, assim. Hoje em dia você lança, assim, qualquer pessoa no mundo vai poder ouvir nas plataformas. Então, você tá propenso a ter gente de qualquer lugar te ouvindo, né? Então, isso é muito pessoal, é um processo muito pessoal, que eu indico até para as pessoas criarem os seus, não necessariamente escrever já pensando numa música. Eu acho que inclusive no Avenoir, cada música eu consigo pensar, putz, essa daqui foi de um jeito, essa foi de outro jeito. Nunca teve uma fórmula. Porque eu acho que também, se for uma fórmula, talvez fique muito comercial para a proposta que a gente queria, que a gente quer. A gente quer, óbvio, quer que as pessoas cantem, conheçam as músicas, mas, primeiro de tudo, a gente quer que sejam músicas verdadeiras, sabe? Então, já teve, por exemplo, o Gabriel escreveu a letra e a gente falou, poxa, essa letra é muito forte, muito linda, vamos guardar para um momento que a gente sinta que vem a inspiração. E aconteceu isso na pandemia, eu mandei a melodia para ele, a gente encaixou e foi, sabe? Teve já músicas que eu fiz a letra e a melodia do violão junto, e aí eu mandei para ele, a gente sempre como um duo, né? Fechamos juntos. Ele, não, essa música tá pronta. Você já fez a música, vamos mudar uma coisa ou outra. Então, cada música, a música se escreve. Era uma coisa até que o Michael falava, né? Deixa a música se escrever, saia do caminho. É quase como se fosse. Quem sou eu para dizer? Mas eu acredito que, não eu, mas muitos compositores fizeram psicografias ali, sabe? Assim, vai, acho que muito além, né? Então, a gente tem que achar esse processo, sair um pouco do meio da música, deixa a música se escrever, de certa forma. Então, Inclusive, você falou isso da psicografia, é bastante interessante, porque, nossa, me desculpe o cantor e compositor também, mas aquela música As manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Agora eu não sei se é o Renato Teixeira, acho que seria o Renato. Como é que é o nome da música mesmo? Caramba, continua cantando. Continua cantando para os nossos telespectadores, André. Agora o André tímido é incorporado. Caramba, gente, todo mundo conhece essa música, né? Embora a gente tenha esquecido o nome. Agora. Porque a gente conhece mais pela letra do que pelo nome da música. Mas ela já vem na cabeça. O que eu queria falar em relação a ela é que o compositor, nossa, que mancada, me perdoe eu não lembrar do seu nome, rapaz. Mas eu tô muito viciado em música erudita. Então, tudo para ele vir comentar aqui no canal, lembrar que é ele. Façam esse. O pior é que eu nem lembro o nome dele para fazer. Façam com que esse vídeo chegue nele. Mas ele tem um vídeo de um programa que ele foi, de uma entrevista que ele fez, em que ele fala que foi um processo de fato muito, no mínimo, espiritual. Essa música ter chegado para ele como chegou, né? E eu já troquei uma ideia com você em relação a isso, né, Carol? Né? De uma vontade que você tem, e eu sempre tive muita curiosidade em ver seu trabalho em relação a isso. Quando chegar o momento de você fazer, em trazer esse elemento de espiritualidade para a música, como você disse anteriormente, né? Das músicas, eu estou lembrando desse agora. Se você quiser falar um pouco disso pra gente, claro. É legal. Nossa, eu sempre tive essa vontade de linkar, né, minha família espírita e tudo, como eu falei lá, desde do meu avô e tudo. E sempre tive vontade de colocar espiritualidade, né, na música, como essa música que o André pôde cantar aqui pra gente, trechinho, porque não necessariamente uma letra precisa ter
o seu objetivo ou a sua temática de forma tão escancarada. Sei lá, pode ser algo mais sutil, mais metafórico. Talvez eu trabalhe um pouco em cima disso, mas eu não sei ainda o que vai ser, mas com certeza eu quero falar um pouco sobre isso em algumas músicas, sim. Não sei exatamente como vai sair, mas eu pretendo e acho, né, que vou usar um pouquinho de metáforas e de outras formas para atingir todo mundo e algumas pessoas falarem, poxa, talvez ela esteja falando disso. Sabe, assim, tem aquela outra música que eu vou lembrar daqui a pouquinho, mas que deixa uma ambiguidade para as pessoas, sabe? Que você fala, poxa, será que a pessoa está falando disso ou daquilo? E hoje em dia a gente ouve muita música e todo mundo acha que é música de romance ou música para uma pessoa, e não necessariamente. Eu tenho músicas que as pessoas perguntam, para que você fez essa música? Para ninguém, é uma situação, é um sentimento, ou tem, depende da música. E eu gosto, eu tenho gostado bastante de músicas que são um pouco mais subjetivas nesse sentido, que abrem para a interpretação, e eu acho que talvez uma música que fale assim sobre essa temática, eu gostaria de entender se as pessoas iriam sacar ou se as pessoas iriam interpretar da mesma forma que eu, porque a música as pessoas são livres para interpretar da forma que quiserem a faixa, se não for algo tão específico. Mas, por exemplo, a faixa que você cantou, ela é muito imagética, né? Você parece que você ouve, você se imagina num lugar ali. Isso também, aí eu acho que é um pouco mais específico, mas eu acho lindo. É assim, é algo que todo mundo se identifica, ouve e se identifica. Resumindo, não sei o que vai sair, mas eu tenho muito essa vontade. Foi uma das primeiras conversas que eu tive com o André, depois do nosso grupo de estudos ali. Poxa, eu tenho vontade de unir, sim, a espiritualidade, alguma coisa nesse sentido, com a música. Agora, eu preciso botar isso em prática, né? Mais uma cobrança, André, pode me cobrar. A série do Michael, agora também as Agora músicas também. com as metáforas espirituais. E falando nisso, não que eu tenha me lembrado, mas eu peguei a cola aqui, ó. Ando devagar, porque já tive Boa. pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Tocando em frente de Almir Sattler. Homem Sater, eu falei Renato Teixeira, gente, que isso? Eu vou É que os cantar dois, só um pedacinho para a audiência não cair. sensacional. Palmas, salva de palmas para o nosso querido André. É Vamos linda voltar. essa música. Isso. E o Almir Sater ele fala disso. Num programa eu esqueci. Boldrin, Renato Boldrin, salvo engano. Meu avô Né? adora, meu pai também. Do entrevistador? Isso, Renato Boldrin, salvo engano. E aí, salvo engano, é nessa entrevista que ele fala que, de uma maneira muito espiritualizada. Não, peraí, desculpa. De uma maneira muito espiritual que essa música chegou para ele. É muito interessante para depois vocês, quem tiver interesse em conhecer. A música em si fala por si só. Essa música ficou, né, pra gente aí e virou uma marca registrada do Brasil, né, Total, praticamente. Bom, total. já pintou de. E lembrei a outra, você falou essa Lembrou? do Almir, aquela Encontros e Despedidas, também fiz uma cola rápida aqui, da Maria Rita, Encontros e Despedidas. Se você observar a letra dessa música, ela é aberta à margem de interpretações, mas eu considero como algo até meio que espiritual, falar sobre, enfim, outras vidas ali e tal. Mas tem gente que considera como outra coisa. Isso eu acho sensacional. Abrir para interpretações também. O Roupa Nova, né, que você falou que foi uma influência bacana também na sua vida, eles têm uma música que deriva também desse lado, né? É, Nossa, tem várias, assim. tem uma específica, eu esqueci qual que é o nome dela, foi homenagem, foi daquela novela. Agora, gente, tantas referências, eu não lembro de nada. É que Roupa Nova teve bastante música em novela. Deve, Mas qual que. que isso o erudito faz comigo, aquele romantismo, ou o dramatismo do erudito. Eu perco completamente a noção com MPB. Mas eu vou lembrar dela, porque tem um amigo muito querido meu, Gilmar. Gilmar, um abraço, tá lá em São Gotardo, sabe, na São Gotardo, isso,
do MESESG, se não me engano, é o MESESG, é um encontro espírita que acontece nessa cidade. Então, ele todo encontro é praticamente um hino desse encontro, né? Que é assim, hino entre aspas, é uma música que a gente gosta bastante, que ele gosta e nós gostamos dela bastante, e a gente sempre canta ela, embora não seja elaborada dentro do movimento espírita, né? Gente, esse que a gente tá falando de movimento espírita já está planejado para um podcast também para a gente trazer aqui. Legal. Já fechei em agosto, não vou falar quando, não devia nem falar do mês, devia ter deixado a surpresa, enfim. A Carolzita, outra Carolzita do nosso coração, do Meninas Espíritas, estará conosco. Já fechei com ela hoje. Legal. Então ela vai estar aqui também para falar um pouco sobre a doutrina espírita dentro da perspectiva dela, né? Dela enquanto mulher, né? Enquanto comunicadora também nas redes sociais, junto com a juventude, junto com adultos e por aí vai. Mas enfim, a prosa já... Vou assistir. A prosa foi para um... Eu espero que sim, estou contando com isso. Assim, agosto a programação vai estar muito bacana, gente. E setembro também. Nossa, setembro já está tudo marcadinho. Mas vamos voltar aí para Carol, que a gente estava no processo na composição, né? Isso, e na composição, Avenoir. Você falou bastante disso junto com o Gabriel, né? Sim. Continua a linha de raciocínio para a gente a partir disso daí. Não, é que tudo se encaixa, né? Então eu gosto dessas conversas fluidas, assim, e aí essa parte da composição foi se aflorando e cada vez mais, durante a pandemia eu compus muito, assim, vai sair praticamente um álbum mesmo de composições feitas na pandemia. Muitas dessas ideias eu já tinha começado anteriormente, só finalizei na pandemia, por isso também, assim, não jogo mais ideia fora, eu reaproveito, às vezes você não gosta no começo, mas depois quando você vai ouvir, você fala, poxa, faz sentido, vale a pena criar em cima disso. Então, compus muito na pandemia, mas durante o Avenoir ali, entraram em contato comigo também, um conhecido do Gabriel, pedindo indicação para que eu cantasse num programa de TV, que foi o primeiro programa que eu cantei, que foi o The For Brasil da TV Record. E a gente, né, compondo, assim, fazendo música autoral. Será que eu vou? Programa de TV? Não sei se é muito minha cara. Eu gosto de assistir, mas não sei se é muito meu estilo, né? A gente sempre cria receios, assim. Mas foi uma das melhores experiências. Fui, cantei nossa, deu super certo, assim. Fiz muito networking, querendo ou não, né? Conhecer as pessoas ali de mercado e tudo. E você vai mantendo essas pessoas para um futuro, fazendo outras coisas e tudo. Mas eu, assim, gostei muito. E aí, aquela primeira experiência mesmo de gravação, de luz, de palco, de público, totalmente diferente do que eu já tinha tido. É lógico, não foi com o meu trabalho autoral em português, cantei cover em inglês e tudo, mas tudo é experiência, eu acho. Assim, na música, você vai puxando uma coisa aqui, uma coisa ali, e esse programa era a primeira edição, então foi total indicação. Então, é engraçado como as coisas vão chegando até você se você não para, né? Se você vai fazendo, fico pensando, poxa, se eu nunca tivesse postado vídeo, nunca teria me levado para tocar no casamento, que eu conheci não sei quem, que me indicou não sei o que lá, que aí me indicou para o programa de TV. Então, as coisas. O importante é não parar, sabe? Assim. É o famoso network, né? É o famoso network. Exato, exato. E aí rolou esse programa de TV. Aí, nessa mesma época, foi quando eu já estava entrando nesse emprego que eu estou até hoje, que é da área mais business da música, que, como eu falei lá atrás, a distribuidora de música. Então, ali também tenho muito contato com artistas, desde bandas que estão começando, até artistas que já têm carreiras consolidadas, Nando Reis, Vanessa da Mata, Péricles, sabe? Todos os estilos, assim. E a gente tem contato com as equipes e com os artistas, e eu consigo acompanhar mais esse lado business do negócio. Então, meio que anda em paralelo esse lado business com a Venoar aqui, que é parte mais de composição, a parte mais autoral, e shows e tudo. Estou montando esse projeto de clássicos barra Carpenters, como eu falei lá atrás. Estou morrendo de vontade e saudade dos palcos, depois dessa pandemia, né? Mas teve uma coisa muito boa que aconteceu na pandemia. Não sei se você vai puxar isso já, André, ou um pouquinho depois, que é o outro programa que eu participei aí, que foi
Vamos chegar lá. Vamos Vamos chegar lá. chegar lá. Só queria trazer, né, que eu dei uma coladinha aqui do Roupa Nova, né? É A Viagem. A Viagem, nossa, total, André. A Viagem, É, essa música foi tema, entendi agora que você falou, tema de vi- novela, que foi muito viagem foi a minha de não ter lembrado, né? Fui pra mim chorando é a de minha. saber. Eu não vou saber cantar essa música agora porque faz tempo que eu não canto ela, não vou nem tentar para a audiência não cair. Enfim, em respeito a todo mundo que está nos vendo, e principalmente a Carol, né? Pelo amor de Deus. Não, tem que cantar, o André. Quem canta erudito, canta popular. Eu fui nessa ideia, não é tão simples, não. É verdade, é Não é tão verdade. Não é tão simples, simples. não. Mas, enfim, o erudito é uma paixão muito grande minha, como eu vejo também que você tem essa paixão, por exemplo, com o Michael Jackson, né? Aham. Com o trabalho deles. Então são coisas que marcam a gente, porque o primeiro cantor que eu escutei foi o Pavarotti. Pavarotti junto com o Plácido, junto com o Domingos. Inclusive, vou chamar todo mundo que eu conheci na Via Láctea para vir aqui no podcast, né? O meu professor de canto, em algum momento vai vir aqui também. Uma professora também de canto que eu conheci aqui em Lavras. Nossa, esqueci o nome dela, gente, que deslize. Enfim, ela A gente vai tá vir falando aqui. muita coisa, parece que some nas Vai entrevistas. pipocando isso. Bom, mas vamos voltar para Carol em si, que você disse uma coisa. Ah, tá. Bom, vamos já começar as preliminares para a gente entrar no. Quem tá aqui com a gente sabe onde é que é, né, Carol? A gente tá A gente tá resguardando muito aqui, mas quem tá aqui com sério, a gente super. sabe quem que é. Assim, isso sempre me impressiona, sabe? Porque quem te acompanha pelo Instagram percebe como é que é a sua vida, como é que é a sua movimentação. E a gente pergunta, meu Deus, como assim? É tanta coisa, né? Tanto, né? Em um momento o pensamento tá lá, outro momento, mesmo pensamento tá lá, né? Eu tô pensando em fazer aquilo lá, me dá uma ideia para cá, vou usar para isso daqui também, tudo mais, Sei. né? Como é que gerir, né? Administrar esse momento da vida? Nossa, isso eu estava pensando também ontem, hoje. Eu tenho pensado bastante nessa questão de divisão de tempo, né? Porque hoje em dia a gente tem que estar presente também, fora tudo, nas redes sociais, e essa questão de parte artística tem que divulgar, tem que aprender a divulgar. Foi com a divulgação desses vídeos que, querendo ou não, eu consegui participar desses programas. Então, é uma divisão de tempo muito difícil, assim. A maior parte do meu tempo eu tô nesse trabalho da OneRPM, que é uma empresa que eu tô, que é super conhecida no meio do business da música. Então, a maior parte do tempo fica para isso, assim. Então, de manhãzinha ou à noite é quando eu consigo ter o tempo para fazer as minhas coisas pessoais de música mesmo. Tenho o Avenoir, e aí a gente, assim, gravação de clipe, e é planejar lançamento, e é gravar música, e é compor. E eu quero também lançar a Carol Fincati solo, fora o Avenoir autoral, a Carol solo, assim, e esse é um período que eu tô querendo desenvolver, mas o tempo tá muito escasso. Então, já você começa a entender de, tá, eu preciso me organizar melhor para eu ter tempo de fazer isso, porque eu não quero fazer de qualquer jeito, sabe? Então, quero me organizar para fazer isso. E ainda estou entrando com esse projeto de clássicos de Carpenters, que aí eu estou agora com uma pessoa que está me empresariando, que é a Sônia Fossati, incrível. E ela vai me ajudar com a venda desse projeto. E às vezes chegam convites. O André sabe que eu sou péssima para responder. WhatsApp, meus amigos todos já nem contam com a minha resposta na hora, assim. E aí. Sei, porque, gente do céu, então, porque quase. Tudo bem que a gente tem a live marcada, mas não é assim também, não. Eita. Ah, não, mas quando eu tenho um negócio marcado, lógico, eu sou muito assim, com questões profissionais, A principalmente, assim. disciplina emanuelina, né? Para quem conhece o mentor do Chico Xavier, vai saber. Aquela disciplina O emanuelina. meu são só disciplina e disciplina. A terceira eu tô chegando lá, e aí a Sônia tem me ajudado com essa questão do tempo. Então eu já vi que eu não estava conseguindo administrar tudo. Chegavam convites de mídia, de fazer vídeo para divulgar não sei o quê, e trabalho mesmo. E você tem um briefing, você tem
que ler o negócio. E aí eu tenho essa pessoa agora, que é a Sônia, que está me ajudando com tudo isso, porque o tempo realmente é... Quando ele fica escasso, e eu que não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, pela metade, você precisa se organizar. Mas meio que tudo gira em torno da música, então, que de uma forma ou de outra, tá tudo no mesmo caminho, sabe? Tem uma outra foto aqui, Carol, que tá. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum ponto, né? É só um número. Essa Tem que daqui. tirar. Qual? É número 15. Trabalhos em eventos. Ah, essa daqui que já era a Carolzinha saindo do casulo. Foi no meu primeiro emprego, naquela escola de música, a gente fazia muitos eventos, muitos trabalhos em eventos, em feiras de música, inclusive lá nessas feiras, né? Foi onde eu comecei a ter muito contato com as pessoas de importadoras, de, enfim, marcas musicais mesmo, de violões e tudo. Então, as feiras de música foram incríveis. E essa foto é do Monsters of Rock, que aconteceu em São Paulo, foi no AMB, se eu não me engano. E a gente trabalhava muito nesses eventos. Aí teve, sei lá, Comic Con, que a gente dividiu o stand com o Spotify e ninguém sabia nem o que era o Spotify ainda. Esse do Monsters, a gente estava com uma ativação, tipo um Guitar Hero, assim, no stand, e a gente tinha uma revista de guitarra que eu trabalhei, que era um braço dessa escola de música. Então era tudo para divulgação dessa revista de guitarra e a gente estava nesse evento aí, foi demais. Vimos Kiss, por exemplo. Eu já assisti muito artista incrível, muita banda legal também, que eu tenho orgulho. Alguns eu estava trabalhando e alguns eu fui só para curtir mesmo. É um grande paradoxo assim, do curtir por trabalhar, né? Eu vejo isso com os cantores que eu estudo. Eu falar isso anteriormente, porque assim, eu na prática eu acompanho muitos tenores, né? Tenores, sopranos. E para minha tristeza, a maioria dos tenores eles moram no exterior, na Europa, ou na América do Norte, e tudo mais. Tudo tem Instagram, todo mundo tem Instagram. Aí chega na hora da live e começam a falar inglês. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu não sei falar inglês. Gente, aprenda o inglês. Aprenda o inglês. Só deixar esse Você toque aqui. está estudando? Oi? Está estudando inglês? É uma meta pro ano que vem. Tá. Por agora, não, mas pro ano que vem eu começo, porque não dá, gente. O cara tá passando. O cara canta no teatro. Aqueles teatro conhecido, onde todo mundo que é alguém dentro do canto erudito cantou. E o cara tá passando experiência de técnica em cima disso, e o cara tá falando, você não entende o que ele tá falando, sabe? Quase dá pra chorar na frente do telefone quando você começa a ver a live. Às vezes eu até gravo algumas partes com o gravador do celular para depois traduzir, pedir para alguém traduzir para mim para entender o que ele Caramba, está falando. que legal. Porque como a Carol está colocando para gente na disciplina que ele estabelece, a entrega ela é muito grande, como cantora, como Nossa, instrumentista, como produtora e por aí vai. Até chegar no momento em que pode ser que não fosse realmente necessariamente, né, o rumo que ela esperava que chegasse tão rápido, pelo menos, mas aí ela recebe um convite para participar de um outro programa que é conhecidíssimo no Brasil, chamado The Voice Brasil. exato. Como é que foi esse processo? Porque ela começou com aquela coisa no Instagram, né? Aquela coisa no Instagram. Aonde eu estou indo? Aonde eu estou indo? É, Aonde eu estou você indo? meio que não pode falar, mas as pessoas começam a tentar entender, porque tem uma questão, né, no The Voice, você não sabe o dia exato que você vai passar, e você só pode divulgar mesmo quando você passar. Só que eu queria que as pessoas me assistissem, então eu disse sem dizer. Então, tipo assim, Deu assista, certo, e deu e certo. deu certo, porque todo mundo foi, assistiu, não queria que vissem só depois que eu participei, sabe? Mas foi, ó, eu vou dizer que é um processo longo para poder participar. Foi mais ou menos desde de fevereiro do ano passado para passar no final do ano. Assim. É um processo longo. Eu fui muito pé no chão. Tive muito incentivo, inclusive do Milton, que eu falei no começo, que gravou essa última música nossa com a Venoir, que ele falou, poxa, acho que tem a ver, vai sim. Que eu falei, outro programa de TV? Será? Já fui na Record.
eu acho que eu tô focada no autoral. Ele, não, mas é uma exposição, é uma experiência. A gente tava em pandemia ainda, assim, numa parte mais forte da pandemia. É isso que eu ia te Então, perguntar, tinha público lá? quando a gente gravou, a pandemia tinha dado uma diminuída, mas ainda, assim, e a Globo tava muito, muito focada, era teste, antes de ir, teste chegando no Rio, é tudo lá no Rio, eu sou de São Paulo, fazia um teste aqui, um teste lá, e no hotel e tudo, mas tinham algumas pessoas, assim, sentadas, porque normalmente, antes da pandemia, era todo mundo de pé, era muita gente, tinha menos gente sentadas e à distância, assim, sabe? Não tava todo mundo colado de máscara, então tava bem, você só tirava a máscara na hora de entrar, tanto que todo mundo preocupado com maquiagem antes de entrar É, por causa da máscara. eu tô te perguntando porque quando eu fui no recital aqui que teve há uns 15 dias atrás, as pessoas me perguntam, quem que você convidou, André, pro recital? Eu, ninguém, ninguém, é eu e as cadeiras, é isso, por favor. Não, tem que Porque, chamar todo mundo. porque até acabar a vergonha e a timidez, esses são uns 5 anos de recital. Não, eu entendo, eu entendo. Eu, como falei, né, no começo, super tímida. E, assim, imagina a ansiedade da pré-gravação, assim, porque você vai aparecer no maior programa de audiência de música do seu país e qualquer coisa pode acontecer. Mas eu fui com muito pé no chão, como eu falei, em todo o processo, assim. Eu sabia que podia acontecer ou não, que era difícil, e cada mês ia meio que passando, eu ia sendo chamada para nova fase, e quando aconteceu, eu tava no Rio. Aí eu, caramba, vai acontecer mesmo, não sei o que e tal. Mas eles têm uma equipe muito bem preparada, lógico, não só do audiovisual, do som, da luz, mas da produção, sabe? Assim, antes de entrar no palco, é uma estrutura fenomenal, assim, internacional. A do The Four também era, viu? Mas a do The Voice, como foi mais recente, né? E antes de entrar no palco, aquela questão, todo mundo aquecendo, aquele nervosismo, você pronta, aquela coisa toda. E antes de entrar no palco, vem o rapaz meio direcionar, você faz um ensaio só no palco, antes de gravar, e a gravação é no dia seguinte. Então é tudo muito rápido, é bastante gente, né? E aí vem o rapaz para te dar o microfone, te dar as dicas, né? O direcionamento para você subir. O meu medo até era de subir no palco cair, coisas assim. Porque tem todo um degrau que você fica, não. Fora a música já tá decorada, já tá certinho. São outras questões que eu vou me preocupar. Mas Quem que era os juízes na época? era o Lulu Santos, a Isa, a Cláudia Leite e o Brown, Carlinhos Brown. Eram 4, e tinha o Teló, que era o quinto, assim, foram 10 anos de The Voice, então foi meio diferente, assim. Mas aí a produção era muito preparada, tipo, eles viam que alguém estava nervoso, ia lá, conversava sobre outra coisa, tira um pouco, sabe, daquela ansiedade, eles são preparados, assim, deu para perceber bastante. E aí, quando eu entrei no ensaio, eu estava muito nervosa. Eu não gostei do meu ensaio, e o ensaio tem que fazer valendo, tudo ali está sendo visto, sabe? De verdade, tudo está sendo gravado e você tem. Eu cantei Moon River, né? Que é um clássico, e você tem toda aquela expectativa da música e tal. Então, na gravação, eu não gostei, voltei pro hotel chateada comigo. A gente às vezes pega muito no nosso próprio pé, né, André? Assim, muito. Às vezes, bondade é sua. Quase sempre. Pessoal, não, calma, vai dar certo e tal. Aí é aquela ansiedade para você ir para o dia da gravação. Só que chegou no dia da gravação, toda a minha ansiedade, eu falei assim, quis pegar e pôr no lixo, assim, eu falei, quer saber? A ansiedade que eu tinha eu já gastei. Eu vou agora me concentrar no meu em ir fazer e pronto. Se der certo, se não deu certo. Então, quando eu entrei, assim, para a gravação, eu entrei sorrindo, tentei, né, assim, estar confiante e fazer o que já estava na minha cabeça. Não tem, porque você ensaia tanto, imagina, você fica pelo menos 2 semanas ali toda hora cantando a música. Ela já está fixa na sua mente. O que você tem que controlar é o seu nervosismo, porque voz é respiração, né? Você usa muitos músculos e corpo e tudo.
Então, tem uma preparadora técnica, que pela pandemia foi tudo online. No De Fora, do outro programa, que foi em 2019, foi presencial. Mas eles têm uma preparação técnica e tudo. E aí, só que na hora, você esquece tudo, né? Você só vai e faz. Então, eu falei assim, vou controlar meu emocional, porque aí minha respiração ficou ok, né? E aí, antes de subir, aquela coisa toda, mas como eu falei, quando eu entrei, tentei entrar com confiança, assim, sorrindo e com vontade. E deu certo. Eu acho que ainda hoje, quando eu assisto a apresentação da Moon River, eu ainda acho que um pouquinho umas partes tá um pouquinho trêmulo de nervosismo, né, da voz. As pessoas falam que não repararam, mas eu acho que é alguma coisa minha comigo mesma, né? Não tem como. Mas o Lulu virou, no final a Isa virou também, e eu pude ter o privilégio de escolher entre os dois. Eu acabei escolhendo o Lulu, que sempre foi, como músico, assim, artista pop do Brasil, sempre foi uma referência. Então, foi Também demais. sou suspeito para falar do Lulu. Também sou suspeito. É Um demais, né? abraço para você, Lulu, onde você esteja aí no Brasil. Só, não sei se foi ele que teve em Belo Horizonte um dia desse, acho que não, foi outra pessoa. Ah, ele faz show, tá fazendo show direto. Eu não acho difícil, não. Mas eu queria entrar. A gente vai voltar pro The Voice. Eu quero Tranquilo. aprofundar com umas coisas lá com você depois disso. Mas você falou de uma coisa que me lembrou a atenção. Eu falei assim, gente, quando eu tiver oportunidade, eu vou conversar com alguém em relação a isso de alguma maneira. Que é o negócio de você estava no palco, cantando com microfone, com todo aquele jogo de áudio, né? Todo aquele jogo de caixa e por aí vai. Gente, não é só chegar e cantar, não. Nossa, Nossa, não. tem aparelhagem, pô, toda a parafernália do sistema e tudo mais. Eu, quando vou fazer as gravações, eu cantando, que não são muitas, eu levo um robô de casa para colocar lá onde eu vou É. cantar. Mas o que eu queria dizer aqui mesmo é em relação a estar no palco e a gravadora, né? São duas experiências. Eu É. acompanho bastante, por exemplo, que eu já falei, os tenores, né? E tem um tenor contemporâneo que é muito conhecido, que é o Andrea Bocelli. Uhum. Ele lançou um álbum durante a pandemia, eu não vou lembrar, não sei se é Pianíssimo que chama, não vou lembrar agora. Mas o que acontece? A gente percebe o Andrea Bocelli gravando e o Andrea Bocelli no palco. Inclusive, ele não canta algumas músicas inteiras como ele canta quando ele está gravando, Aham, entendi. entende? Eu queria que você comentasse um pouco dessa sua experiência, Carol, na gravação, na gravadora, né? E até que ponto as coisas ficam editadas, né? Como é que é isso? Uhum. Como é que você se sente com isso? E essa sensação de, gente, eu tenho que controlar tudo aqui E agora, ao vivo, né? respiração, ao vivo. Como é que é a sua percepção disso? Eu vou citar bastante das gravações que a gente tem feito do autoral, do Ave Noir, assim. A gente tenta sempre gravar num tom que esteja confortável, porque quando você vai para o ao vivo, você vai conseguir alcançar ali, né? Você não vai ter que mexer muito na própria música e tudo. Mas eu super entendo artistas, e as pessoas julgam muito, isso é muito comum. Artistas que têm mais de 30 anos de carreira, porque o cara desceu o tom da música, pô, assim não canta mais igual antigamente. Eu não vejo questão nenhuma, não vejo problema nenhum. A voz muda, o corpo muda. Às vezes a pessoa gravou em um tempo que nem pensou, porque às vezes na gravação você tá lá, você grava, erra, grava de novo, erra, e tem a mixagem, tem a masterização, e tem uma ediçãozinha. Eu não gosto muito de editar, sei lá, autotune, Melodyne, que é para ajustar a voz. Eu acho que é impossível ter uma música que não use nem nada, é praticamente impossível. Mas quanto menos eu acho melhor, para dar a mesma intenção ali da voz e tudo. Mas você tem o privilégio de poder errar e consertar e gravar de novo. A gravação é uma gravação, é editada, então você grava em partes e aí vai juntando, tem tudo mais para você poder lançar. No ao vivo é valendo, assim, então você tem que estar preparadíssimo com aquelas partes. E eu acho que ao vivo também tem a questão de entrega, né? Eu gosto muito de troca de público. Talvez, André, você também goste e ainda não tenha descoberto isso. Bora testar. Chama todo mundo aí que está aqui na live para a gente assistir o próximo show.
Porque eu gosto muito dessa troca. Até no ensaio do The Voice eu pensei nisso. Não tinha ninguém, não tinha luz e tal. Talvez tenha me feito não gostar tanto. E quando eu entrei, que tinha um monte de gente, tinha luz, talvez eu goste um pouco desse, sabe, dessa sensação de pressão, desse valendo. Tem gente que se dá bem de uma forma ou de outra, eu acho que eu me dou bem assim com essa troca dessa energia. Lá no The Four, em 2019, eu me lembro que uma das juradas lá era o Léo Chaves, do Vitor e Léo, a Aline Whirley, que era do Ruge, e o João Boscoli, que é o filho da Elis, Regina, produtor musical e tudo. E a Aline falou: Poxa, eu gostei que você. Acho que foi ela que falou. Gostei que você cantou olhando para as pessoas, que tá lá, não tinha pandemia ainda, nada. Você cantou olhando para as pessoas, você trocou. Isso para mim é importante. Numa gravação você não tem isso. Isso só o ao vivo te proporciona. E às vezes o cantor pode até dar uma desafinada no ao vivo, mas com a energia, com a troca, às vezes você nem percebe. A gravação é uma coisa que se estende para sempre. Mas eu sou fã, inclusive, de gravações de acústicos, de lançamentos ao vivo. Tudo bem que sempre também dá para editar e tudo, mas eu amo esse tipo de troca. Eu amo os dois, eu amo gravação, eu amo ao vivo. Inclusive, eu chamei aqui a atenção ao André Bocelli, mas enfatizo como o Carol está dizendo. Eu não estou falando no sentido de desmerecimento, né? Ao contrário. Ah, sim. Como a Carol, o Bocelli, como a Carol, ele está bastante acostumado com aquela presença de palco, né? Embora ele perceba tudo de uma maneira diferente. Em relação ao que ele faz para gravar em si. Mas são dois universos, né? São dois universos que quem está no ramo precisa. Como é que é a ideia, né? Precisa entrar, precisa investigar, precisa ver o que acontece, as oportunidades que tem ali. Porque uma coisa para você cantar em um show. Vamos botar aí umas 80, 100 mil pessoas. Como é que é o lá do Rio de Janeiro? Os shows lá do Rio de Janeiro? Quantas? De lugar? Não, aqueles shows grandão que tem lá, esqueci o nome agora. Estádio mesmo? Não, na praia eu acho que eles fazem, não sei, não lembro aonde agora, fugiu aqui. Ixi, aqueles shows grandão que eles fazem Sei. de Um festivalzão. 150, isso, 200 mil pessoas, né? O que acontece que eu acho bacana? Porque para você ir num lugar desse, eu não sei se a Carol tava tweetando ou se ela tava botando no Instagram. Tomei um susto com o meu cartão, gente. Aí eu lembrei que eu fui no show Lembrei que lá. eu comprei o show do Coldplay. Aí é todo um Isso. processo também para você assistir o show, né? O ao vivo, né? Mas o que eu gosto de pensar com na gravação? Gente, aqui ó, YouTube, tá aqui, entendeu? Se você for na periferia da sua cidade, você vai encontrar quase toda casa com um smartphone na mão com acesso ao YouTube. Aquilo ali é um debate que eu tenho tido com meu professor, às vezes na filosofia da educação, em relação ao quanto é possibilitadora a tecnologia, apesar também de nos fazer refém muitas vezes, né? Alguém que dificilmente vai ter a oportunidade de conhecer a Carol pessoalmente, vai escutar o AV no Ar pelo YouTube, mais provavelmente pelo YouTube, né? Então, fazer a gravação, poder ter a oportunidade de gravar, pode ser no estúdio, é uma oportunidade única também por esse aspecto, imortalizar a voz. Carol, o que seria de nós sem uma gravação de Michael Jackson? Exatamente. O que E seria dele? sem Michael, sem Beatles, que também influenciaram muito da produção musical, e, enfim, é muito incrível, assim, esse processo de gravação. Embora eu não tenha tanto conhecimento da parte de produção musical, de efeitos e tudo, eu piro nesse assunto. Gosto muito. Mas vamos lá retornar ao The Voice, porque isso pode ter sido uma impressão que eu tive do ambiente de pandemia, mas te acompanhando no The Voice, eu percebi um estilo muito Big Brother Brasil. Muito De Big Brother. Que louco isso. no sentido você mostrava o hotel, o pessoal que você ficava lá, né? A galera com que você conversava.
parecia que pode ser por causa da pandemia que vocês ficavam mais fechados, Pode mas, ser, né? Isso foi por causa da pandemia? Ou tem de fato um confinamento, não seria a palavra, mas esse isolamento social, né? Em razão à pandemia ou além da pandemia, né? Eu, assim, era muito bate e volta para as gravações, mas você ia dias antes da gravação, como eu falei, assim, teste na sua cidade, e as pessoas testadas negativas, né, iam para lá, e aí ficava todo mundo no mesmo hotel. E lá todo mundo testado, todo mundo negativo e tal, o pessoal se encontrava, né? Eu até tentava não postar, eu postei muito, principalmente depois que eu já tinha aparecido, depois do pós, né? Antes você nem pode postar que você tá ali e tal, mas depois que já tá ali, você acaba. Eu gosto muito de compartilhar, eu acho que dá uma sensação meio que humaniza quem tá do outro lado da tela, igual você falou, poxa, tem gente que nunca vai conseguir ir a um show, mas de assistir o artista, de ver o ser humano ali, aproxima, né? Então, e é uma sensação de você estar ali, uma sensação de felicidade, porque olha onde a minha voz me trouxe, sabe? Tô aqui em outra cidade com uma galera, gente boa, todo mundo com o mesmo objetivo. E pelo menos eu não senti com as pessoas que eu conheci, né? Que é aquele tom de rivalidade, aquele tom de vou acabar com o meu oponente. Até porque são estilos muito diferentes. Às vezes era um estilo que batalhava com o outro, então não tem muito isso. Arte é arte, né? Mas eu adorei que você comparou com o Big Brother, que mostrava tudo, porque eu acho que eu estava animada com aquilo tudo, feliz com aquela experiência, e não tinha como eu não registrar. E muitas coisas eu registrei para postar depois. Sabe, aquela coisa bem, bem blogueira mesmo. Eu fazia a gravação, falava, não, só depois que sair eu vou postar isso aqui, porque não vou mostrar a roupa que eu gravei, por exemplo, sabe? Então, meio que acabava pensando nisso, mas naquela época eu realmente postei muito. Mas acho que foi muito por. Eu fiquei o ano inteiro nesse processo de The Voice, praticamente, né? Quando aconteceu e que deu certo, que eu cantei e tal, entrei no time do Lulu e falei, nossa, eu vou aproveitar isso tudo. E a experiência é muito legal. Então, assim, não tinha um confinamento de todo mundo ficar durante o programa no hotel. Era um bate e volta nas gravações, embora você ficasse 2 dias antes ali, até para fazer o ensaio. Mas você tinha contato com outras pessoas. E isso também dava uma queda na ansiedade. A gente curtiu academia, piscina, então você acaba conversando de outras coisas, não fica só aquela coisa de The Voice, de cantar, de ensaiar, porque senão você fica louco também. Eu acho que o nervosismo pode atrapalhar se for muito. Então, essa troca foi muito bacana. Aí, eu tenho tantas fotos e vídeos até hoje que às vezes eu fico assistindo e tendo saudade, querendo ir de novo. Ai, ai. Vamos lançar a hashtag Carol no The Voice de novo. De novo, pelo menos podiam me colocar para apresentar uma coisinha lá, né? Faz seu corre aí, André, para eu. Seus contatos, liga lá. Eu ia falar dos meus contatos, gente. Eu não entendo nem o inglês, os tenores da Europa. Eu vou ter contato. Você consegue, André. Você consegue. Eu tenho contatos, ó. Carol Fincati tá comigo. Eu tenho contato, vocês não estão entendendo. Ele falou que não responde as pessoas no WhatsApp, entendeu? E eu consegui Estou marcar aqui. com ela. Exato. Inclusive, gente, quando a Carol me retornou, falou assim: marcamos, eu falei, jura? Jura? Não, porque Nossa. foi com antecedência também. O André é organizado, eu gosto de pessoas organizadas, então deu certo. Bom, se ela tá falando, quem sou eu para falar o contrário? Deixa quieto aqui que a Tem situação disciplina, ficou disciplina, disciplina. tipo isso. Bom, agora nós vamos para perguntas. Isso eu não cheguei a falar com a Carol, mas foi proposital. Ai, meu Deus. Calma, tudo vai dar certo. Coloca o número dos bombeiros aí no telefone por segurança. Relaxa. Que agora vão ser o nosso momento de introspecção. Quem já teve a oportunidade de ver os podcasts anteriores, sabem que nós temos o nosso momento de evocação do grandíssimo, talentoso, imortal Antônio Abunjanra. Ah, adoro. Né? Provocações. O Antônio Abunjanra era um grande provocador. Eu tento ser alguma coisa em termos de perguntador.
E a primeira pergunta que eu tenho para fazer nesse tema mais introspectivo é o seguinte, Carol. Vou até pôr meus óculos. Já tá vendo, né, gente? Para quem já viu os podcasts anteriores, eu sou o contrário. Na hora da pergunta séria, eu tiro os óculos. Não tá nem aqui, o óculos tá aqui, ó. Aqui. Opa, caiu tudo aqui agora. O óculos. Eu fiquei curiosa agora. Tirei o óculos. Qual a pergunta que você gostaria de responder que ainda não foi perguntada? Eu acho que, de verdade, assim, nesse podcast você já fez perguntas que nunca tinham me feito, que eu gostei muito de falar sobre. Por exemplo, essa da importância de ter tido uma referência como Michael Jackson para minha experiência, né? E eu acho muito difícil ter um tema que ainda não me perguntaram. Mas eu acho que talvez, assim, como que a música puxou mais forte do que o esporte lá atrás? Porque esse começo é muito importante para a decisão da vida, de um futuro, né? E eu tive certeza que eu ia ser atleta de futebol. E acho que ninguém nunca. Talvez por as pessoas não saberem disso, né? Ninguém nunca chegou e perguntou, mas como foi que a música te puxou, falou mais alto para você? Talvez, acho que entrar um pouquinho nesse assunto. Mas a gente falou bastante sobre isso hoje também. E, aliás, ela disse para mim o que eu tanto queria que ela desse de sair, não de saideira, mas como para mim poder encaixar. Porque, gente, Carol é uma exímia jogadora de futevôlei. Mais ou menos, mais ou menos. Eu gosto, eu gosto. Assim, ela tá anos-luz à minha frente, principalmente depois da pandemia, tudo encurtado e enferrujado, né? Diz que toma umas trombas, acho que é snowboard, que chama aquele negócio lá, como é que chama aquela prancha lá? Do surf? Isso, surf. Ah, mas muito pouco. Esse aí eu também meta pro ano que vem. Isso, mas eu sei que ela é uma exímia jogadora de futevôlei, né? Eu falei assim, gente do céu, só de ver ela jogando futebol, eu já sinto queimadura no pé. Eu gosto muito de uma prainha. Mas a próxima pergunta é introspectiva. Peraí. A próxima Vai. pergunta era introspectiva. Medo. Qual o seu principal medo quanto ao futuro? Medo. Eu acho que eu tenho muito medo de chegar em um momento da vida e olhar para trás e não ter aproveitado as oportunidades que eu queria ou ter atingido os objetivos que eu tenho hoje. Eu tenho muitos objetivos para um futuro. Eu acho que um medo é olhar para trás e não ter feito algumas coisas que eu queria, assim. No sentido profissional, principalmente. Talvez, talvez seja mais uma ansiedade do que um medo, pode ser. Mas acho que esse é um medo. Não construir tanto quanto eu quero construir. Maravilha. Carol, assim, tudo bem que nós tivemos 3 podcasts até agora, você é nossa terceira convidada, né? Que assim, deu essa felicidade pra gente de ter sua presença aqui hoje com a gente. Mas você é a terceira participante, também a primeira mulher a participar do podcast. E, sim, assim, vão ter várias outras, né? A gente já tô conversando com outras mulheres, então isso está acontecendo. A gente vai fazer debates aqui sobre racismo, sobre feminismo, Uhum. sobre misoginia. Enfim, nós vamos conversar com pessoas que estão mais localizadas à esquerda, pessoas mais localizadas à direita, porque podcast é isso, é trazer esse bate-papo, é trazer essa conversa, trazer essas ideias e provocar e perguntar. Mas é uma outra pergunta que eu quero te fazer, sim, naturalmente sinta-se à vontade para responder até onde você consegue, até onde você quiser responder. Ser mulher, até que ponto isso te atrapalha, até que ponto isso te ajuda? Eu acho que você precisa saber dosar muito convites
profissionais, esse tipo de coisa, a gente acaba criando um certo, não bloqueio, mas uma certa proteção. Isso pode ajudar, mas isso pode atrapalhar também, no sentido de poder perder algumas oportunidades, no sentido de ter muitos receios naturais causados por isso, né? Poxa, será que existe alguma coisa além desse convite profissional? Isso já aconteceu, de chamarem para um jantar profissional e não era um jantar profissional, era um jantar que a pessoa queria saber coisas pessoais, assim. Então, você acaba criando umas proteções, principalmente sendo mulher na música, né? Você acaba precisando criar isso, que é algo que eu acho que pode trazer alguns bloqueios no sentido ruim. Mas tem muitas coisas positivas, né? Eu acho que, como você falou, os temas que você falou que você vai trazer para o podcast são muito necessários e muito importantes, assim. Eu, nossa, acho sensacional, até como pessoa branca, por exemplo, reconhecer os meus próprios privilégios e tudo mais, eu acho que isso vai entrar em outros podcasts. Porém, ser mulher na música carrega muitos preconceitos, né, de músicos, de homens, e é difícil você ver mulher na parte de produção musical, né? Até, assim, cantoras você pode ver bastante, mas mulheres musicistas, mulheres que estão no meio da produção, que estão fazendo ali esse corre da música mesmo, é mais difícil. Eu vejo que isso tem mudado, mas até, por exemplo, para fazer algumas ativações, vai no trabalho, a gente vê que tem uma aderência menor de mulheres. E então eu acho que a gente tem que passar isso para essas novas gerações, e que isso é possível, de que a gente pode ter uma mulher baterista e baixista, sabe, assim, e num meio que é bastante machista, querendo ou não, sabe, assim, da música. Isso, eu tenho o privilégio de estar sempre em contato com pessoas muito positivas e que não me trazem isso, mas eu imagino que, na maioria dos casos, é um ambiente muito machista. Você fazer uma viagem com um monte de músico e tal, ali, você ter uma mulher ali no meio é muito difícil. Normalmente, você vai fazer um rolê com músicos, sei lá, 99% masculino, público masculino. Então, você tem que conseguir domar um pouco isso, domar um pouco questão de público também. E eu gosto tanto de troca com o público. Eu gosto, assim, de estar junto, de falar. Porém, você tem que, certas vezes, dar um certo limite, assim. Isso acaba sendo um pouco necessário. Eu acho um pouco chato, porque eu gosto tanto dessa troca, mas você aprender a dar o seu limite é importante, assim. Então é meio complexo essa questão, rende outro podcast, se deixar. Quando a gente alcançar 1 milhão não, 100 A mil ou 1 gente, milhão? Eu 100 acho que a gente... mil, 100 mil, esse assunto aí, com 1 milhão a gente faz outro assunto. Beleza, então. 100 mil e 1 milhão. Já tá combinado aqui, já tá marcado. Vamos ver. Logo, logo a gente chega lá. Não é saideira ainda, mas vamos lá. Essas duas outras questões. Eu acho que, até certo ponto, são perguntas um pouco difíceis de serem respondidas, embora não pareçam. Mas vamos lá. São duas perguntas, é um combo. A música que você mais gosta de cantar? Essa é fácil. Agora. Isso é difícil. E antes de falar a segunda, né, aquela musiquinha do Tubarão aí, coloca aquela musiquinha do Tubarão agora. Tararara. Não, isso aí é Ode Alegria, tô pensando em Ode Alegria aqui do Beethoven. Quero mandar um abraço aqui, né? Se por acaso esse vídeo chegar nelas, né? Queridas Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Anitta, né? São Grandes artistas. rainhas aí da música brasileira. E também, a Carol falou dessa questão misógina, até certo ponto, dentro da música. Lembrar também do marcante, né? Nós temos cantoras sertanejas, aí a gente pega também, né? Evocamos aqui a memória da nossa querida Marília,
né, que nos deixou tem pouco tempo. Então, são pessoas que são mulheres que a gente tem uma admiração muito profunda pelo que tem realizado, pelo que tem conquistado, né? Muito. Como nossa própria Carolzita que está aqui com a gente hoje. E antes, calma que eu vou falar, musiquinha do Tubarão parou agora. A outra pergunta é: qual a sua composição autoral que você mais gosta? Uau! Essas é igual, são perguntas que o André jogou real aqui. Parecem fáceis, mas são muito difíceis de responder. Música que eu mais gosto de cantar, provavelmente vai ser uma música dos Carpenters, porque me traz toda essa questão de infância sabe? Mas tem uma memória afetiva, mas também eu gosto muito da tonalidade da Karen Carpenter. Eu gosto de cantar esse estilo mais balada, que a gente chama de músicas mais lentas, mais para trás, assim, mais românticas até. Eu gosto de cantar esse estilo, assim, talvez Close to You, We've Only Just Begun, os Carpenters. E tem uma do próprio Michael, que vai nesse estilo meio anos 70, meio balada, que é One Day in Your Life. Ela é linda de cantar, mas tem uns agudos que quando ele chega ali eu ainda preciso treinar bastante. Vou te mandar essa, André. One Day in Your Life, eu amo cantar essa. Novamente me surpreendo, porque eu já desconfiava, mas quando eu fui pesquisar Michael Jackson, depois a Carol me falar detalhes sobre a vida dele, eu falei assim: você é tenor, rapaz? Como é que você nunca me disse que você é um tenor, caramba? Pois é, não, cantava agudo pra caramba, mas ao mesmo tempo ele conseguia mesclar, fazer uma música romântica, uma música mais rock, uma música mais pop, então R&B, ele mesclava de tudo, e eu acho que isso O estilo dele é muito plural, é muito muito bacana. plural, não é uma coisa só, assim. Mas essa One Day in Your Life se aproxima do estilo que eu gosto de cantar. E essa é difícil, música autoral preferida. Eu acho que sempre vão se aproximar as músicas mais atuais, sabe? Que a gente acabou de compor, porque tá com aquele sentimento mais recente, tudo. Eu vou, se você me permitir, até tocar um trechinho dessa música no violão, bem rapidinho. YouTube, por favor, não me censure. Não, É a cantora que tá aqui. vai vir com exclusividade para o canal. E o acústico ele não bloqueia, não. Só se a gente tocar a música. Ou tá que tá, gente. É a segunda exclusiva hoje. Essa daqui, com exclusividade, eu vou tocar só um trechinho. Mas ela, eu nem sei se está afinada. Tá um pouquinho desafinada, mas tudo bem, vamos lá. É uma música que eu compus durante a pandemia. E ela se chama Nunca Mais. Ela é um pouquinho mais lenta também, mas eu gosto muito do significado dela, da letra e da melodia. Então, talvez a Nunca Mais, no momento, seja a minha preferida. Vamos ver. Olhos feitos de um oceano que eu demorei pra desvendar a verdade por baixo dos panos. Mas sem mentiras pra contar. Eu sei que a vida às vezes pode ser injusta, mas não quero te ver chorar. Seus olhos não merecem essa culpa. Eu não quero te ver sofrer nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Só um trechinho. Eu tô apaixonada por essa música, eu pego o violão, toco essa música, então tem essa imprevisível que eu gosto. Cada música é um filho diferente, tem uma que eu gosto. Nossa, essa também gosto muito, agora eu tô na dúvida. Que chama. Calma. É meio. Eu criei em cima de um blues, assim. Oi? Vamos conceder aqui a Carol um top 3, tá, gente? Top Tranquilo. 3.
Por Top favor, 3. top 1. As músicas vão ficar com ciúmes. Então, melhor eu ficar só imprevisível, a nunca mais, e a onde você costumava estar, que é essa que eu falei, que é meio blues. Escutem as 3. Se bem que eu nunca mais fiz com exclusividade, ainda não dá para ouvir. Mas são esses E 3 filhos. fiquem todas e todas tranquilos e tranquilos. Carol depois vai passar um link pra gente, onde vocês podem ter acesso a todas as músicas que ela tá dizendo aqui, seja autorais, seja as que ela gosta de cantar, né? Podem ficar tranquilos, vocês vão ter a oportunidade de ouvir. É só baixar na descrição que vocês vão encontrar as informações, tá certo? Para saideira, eu não que isso foi planejado, mas acabou acontecendo. Eu achei bacana essa sequência, que é um assunto que eu sei que você gosta muito de conversar e eu aprendi a admirar também. Você já sabe o que é, né? Não, Ah, para. já falamos de tudo. É outra Exceto, coisa? né, a gente já falou disso, mas não da maneira como eu sei que você tem capacidade e entrega para falar do assunto, que é Michael Jackson. Ah, sim. O Michael, como eu falei lá, mais pro começo, assim, o Michael me fez querer entrar mais pro mundo da música, né? Depois que ele faleceu. Eu li as biografias que eu preciso te indicar. Então, o Michael realmente eu gosto dessa parte mais humanitária e eu acho que, de certa forma, me liga um pouco também com a espiritualidade. Outras músicas do Michael, que a gente estava falando do Almir Sater, a música da Maria Rita, Encontros e Desencontros, que por algum motivo podem ter sido recebidas ali. A música We Are the World, do Michael, que foi do Michael com outros compositores, gravada por muitos artistas. Mas mesmo que não tenha sido necessariamente algo da espiritualidade assim, com certeza houve uma certa movimentação para que isso acontecesse. E é uma causa linda, assim, uma música linda. Para mim, uma das músicas. Se eu pudesse escolher ter escrito uma música, seria essa música. A melodia é linda, a letra é linda, a causa é linda. Aquela Heal the World. Ele fez muitas músicas sobre a humanidade, sobre a melhoria da humanidade. Earth Song, né, que é a música do planeta, que ele fala sobre mudanças climáticas e guerras, tudo, e ele falava muito disso, levava muito isso para os shows. Então, realmente isso às vezes, coloca um pouco o nosso pé no chão. Eu adoro conhecer diversos artistas, acho que todos estão correndo uma luta muito difícil, principalmente hoje em dia no nosso país, mas, assim, eu acho que quando você encontra artistas que te influenciam também dessa forma mais humanitária, algo que não seja só fazer a música por fazer, para ganhar dinheiro e para não sei o quê, eu acho que tudo bem, mas quando tem esse plus a mais, assim, para mim encaixa, sabe? E o Michael tem muito essa influência. E quando eu ouço essas músicas, me lembra de que não é só isso, sabe? Me lembra de que a gente tem mais a oferecer por conta da música, a gente tem mais a fazer do que só, sei lá, só sucesso, entendeu? Às vezes eu fico pensando, a gente fica muito obstinado, que é uma coisa boa para ter sucesso, mas para ter números, streaming, e eu no business ali, é uma coisa que você acaba acompanhando os números e crescimento, e sucesso e algoritmo, mas espera aí, por que todo mundo está fazendo isso? Por que a gente faz o que faz? Por que que... E o Michael, eu vejo que tinha um propósito muito claro, sabe? Isso é lindo. Eu acho que vai muito além dessas coisas de número e de dinheiro. Então, para mim é muito importante, sabe? Você falou uma coisa muito legal aí, porque já falei isso, acho que no podcast anterior, vou voltar nessa questão, uma coisa que eu vejo muito na filosofia da educação e na estética, né? Sobre isso que você está falando, né, Carol? Em relação ao como nós somos provocados pelo sucesso. Estava vendo, acho que
o Pondé falando sobre isso num vídeo que uma amiga minha compartilhou nos stories. Sucesso é como acabar se tornando uma droga. Total. A gente vê isso de certa forma, principalmente em vários artistas que são conhecidos, quase imortais, né? E aí a pergunta que eu fiz e a pergunta que eu sempre me faço é: o nosso critério de sucesso, o nosso critério, né, de ser alguém dentro do que a gente quer ser, sempre está de alguma forma poluído. Com egoísmo, com orgulho, com a vaidade, né? E aí a pergunta que eu fiz é: será que isso é burlável? Como é que a gente burla isso? Como é que a gente consegue jogar um manto, uma coberta por cima para aquilo não afetar a gente? E eu acho que é essa questão, essa tônica, esse elemento que você está trazendo, esse ser humano, o que é ser humano. Isso que tá virando um filme de Hollywood, né? Com aquelas falas de efeito. Não, é exatamente isso. Mas essa é a grande questão, a gente pode dizer espiritual, humanitária, né? Como ser um humano, uma pessoa, um homem, uma mulher melhor dentro desses espaços que a vida nos convida a viver, nos convida a aprender. E por isso também a gente criou o OCIA. Porque, né, a gente participava do home office espírita, né, que, aliás, muita saudade da galera que mandava, organizava, eu não posso participar mais. Mas isso eu aprendi muito com eles, né? Trazer pessoas que a gente admira, pessoas que trazem reflexões para a gente, e conversar com essas pessoas como nós estamos fazendo aqui, como eu fiz com o Everaldo, como eu fiz com o Weber, conhecer a pessoa, sabe, a gente vê os stories, todos nós somos, na nossa maneira, autêntico nos stories, colocando os aspectos de frustração, os aspectos de vitória, né? Mas saber disso na vida da pessoa. Essência, né? Essência. Esse é o cerne do podcast, essência. Qual que é a essência de Carol que ela trouxe aqui em relação à disciplina dela, né? Em relação ao foco dela, a entrega dela dentro daquilo que ela começou a ver lá na infância, agora está se tornando uma carreira profissional maravilhosa. Então, esse é o nosso grande cerne que a gente vai procurar de todas as formas aqui, encontrar em pessoas, mulheres, homens, como Carol Fincati, que está aqui hoje com a gente. O que esperar do mundo a partir da nossa ação no mundo? Seria a última pergunta que eu te faria, Carol. O que esperar do mundo a partir da nossa ação no mundo? Eu acho que essa pergunta até é um complemento dessa última, para mim, na minha visão, porque isso também tem relação com o medo, que foi, acho que a primeira pergunta mais reflexiva que você fez, porque o que esperar? Eu acho que eu digo que tem relação com essa pergunta do medo, porque eu tinha respondido que eu não quero chegar lá na frente e pensar que eu não fiz muitos dos meus objetivos e tudo. E um desses objetivos talvez seja entregar algo de certa importância para o mundo, ou ao menos para o meu mundo, né? Para o mundo que eu consigo ter alguma certa relevância. Então, o que esperar desse mundo, falando desse meu mundo que eu consigo estar mais inserida, eu acho que é a minha vontade, pelo menos, de ver, eu não sei se é algo que a gente pode esperar, mas uma vontade que eu gostaria, seria que as pessoas entendessem justamente o que a gente estava falando agora, que existe algo que vai muito além disso. Então, vamos esperar, né, que a gente consiga olhar mais para o outro, para o que o outro precisa, e sair um pouquinho do nosso próprio umbigo, assim, de certa forma, né? Olhar um pouco mais para fora. Eu acho que talvez seja um pouco disso, assim, o que esperar do mundo com base nas nossas ações. Eu acho que a gente. Caramba, essa pergunta é muito complexa, mas a gente
plantar essas ações de formiguinha para que a gente possa esperar um resultado de mais compaixão, sabe? Mais respeito, principalmente. E isso que você falou, de trazer pessoas com um olhar mais assim, mais assado de um lado ou de outro, vai ser importante, inclusive, para a construção disso, dessa sementinha, para a gente poder ver o nosso mundo dentro do canal. E eu acho que até foi, né, por isso eu sabia que a nossa troca ia ser muito boa, muito extensa, por isso que eu aceitei estar aqui nesse convite. Eu acho que até viajei muito nessa resposta agora, mas é realmente uma pergunta muito complexa, porque o que esperar do mundo com base nas nossas ações? Acho que é isso. A gente só pode esperar o que a gente for plantar, né? Vou tentar plantar essas sementinhas para tentar esperar um retorno de mais compaixão mesmo. Acho que é isso. E hoje plantamos a nossa terceira sementinha na história aqui do CIA, que se as coisas continuarem como vão caminhar, eu tenho certeza que vão caminhar, vão se multiplicar até a 100 mil, não sei nem como é que faz isso em decimais. 1 milhão, vai, pelo menos. Em 100 mil a Carol volta, depois 1 milhão ela volta de novo. É o nosso combinado. Bom, vamos começar o processo de liberação da Carol. A gente já falou bastante, mas como é de praxe, né? Eu vou pedir para a Carol fazer as considerações finais dela. Depois não, já de antemão, agradeço todo mundo que apareceu aí, que começou a seguir o canal, que curtiu, ou se por acaso também descurtiu, culpa minha mais uma vez, reitero, né? Também da cor descurtida, eu falei, você falou muita palavra difícil, foi só ópera, foi só paparódia, mais o quê? Deixa a Carol falar, né? Enfim, concordo com vocês, vamos deixar a Carol falar. Então, eu já agradeço de antemão por vocês estarem aqui vendo a live com a gente, escutando a Carol, vendo o poço de humanidade que essa menina é, vendo a história profissional dela também, onde a vida levou. Gente, ela é uma menina, tá caminhando para mulher. Tá nesse rumo e já tem tanta história para contar. Então é isso. Carol, considerações finais, por favor. Poxa, obrigada, André e todo o time aqui do canal, do podcast. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada por contarem comigo. Obrigada a todo mundo que assistiu, que comentou, que está aqui comentando, que se inscreveu. Me sigam nas redes também, Carol Fincati, tudo com esse mesmo nome. E ali vocês vão poder seguir também o Avenoar, que é minha banda, e os outros projetos que estão surgindo aí. Mas queria agradecer a todo mundo. Eu adoro, como vocês puderam perceber, né? Nessa conversa eu adoro contar as minhas coisas, adoro falar, então vou ficar aguardando mais convites aí para poder voltar. Sempre bem-vinda, portas abertas, e vou aproveitar esse gancho da Carol para falar uma coisa importante que eu devia ter começado a falar sobre isso e eu acabei me esquecendo. Pessoal, a interação com vocês pelos comentários, ela tá um pouco ainda, tá em fase de construção, digamos assim, porque a nossa interação maior vai ser pelo site que nós estamos desenvolvendo, onde vai ter um tópico exclusivo para a Carol lá, onde Legal. vai ter o podcast só quanto a voz, né? Para quem não gosta de ficar em YouTube, nem Instagram, nem nada disso, só gosta de escutar a voz, né? Então vai estar lá também. A interação vai ser mais por lá, mas até nós chegarmos nesse momento do site, nós vamos, na medida, eu vou estar lá com vocês nos comentários aí no YouTube e dependendo das condições aí, Carol também vai estar conosco aí no YouTube também, tá certo? Então é isso, logo em breve, eu acho que em 15 dias a gente já vai liberar o site para a nossa interação pelo site, a gente vai divulgar isso para vocês todos, tá certo? Carol Fincati, muito obrigado por ser a terceira sementinha aqui que o Ossia está plantando das milhares que virão. Agradeço demais, de novo, a sua disposição, a gente poder contar com você aqui, essa conversa sempre é agradável, conversar com a Carol, receber mensagem de voz dela, ver o trabalho dela, perguntar para ela sobre referências musicais dela, que eu sempre faço. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado a você, todos e todas que estiveram aí, que estão acompanhando, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, seja no Twitter. Nossa gratidão por estarmos aqui. E a gente volta no quarto episódio do Oceano. Não perde não. Um abraço aí em todo mundo. Até mais, gente. Tchau, gente. Obrigada.